Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Rede 21. Estamos juntos com a emoção pura da Fórmula Indy em sua 13ª etapa. Uma novidade no calendário da Fórmula Indy, a prova de Edmonton, no Canadá. Daqui a pouquinho vamos para a largada, corrida muito importante para Hélio Castro Neves, ele que ocupa a segunda colocação no campeonato com 397 pontos e larga em segundo lugar na primeira fila ao lado do seu companheiro de equipe, o australiano Ryan Briscoe. Enquanto isto, o líder do campeonato, Scott Dixon, que tem 455 pontos, vai sair na segunda fila na quarta colocação. É mais uma ótima oportunidade para o Hélio Castro Neves continuar a luta para ser líder dessa temporada, lutando pelo título. Segura aí, daqui a pouquinho a emoção pura para você do Grande Prêmio de Edmonton. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Estamos de volta com imagens ao vivo do circuito de Edmonton, no Canadá. Um circuito que é montado dentro e próximo de um aeroporto. Uma pista que tem 3,74 metros, vamos ter um total de 95 voltas, 301 quilômetros, 572 metros. Edmonton, que tem mais de 700 mil habitantes recebendo a Fórmula Indy. Você tem o Ryan Briscoe largando na pole position, o Hélio Castro Neves saindo em segundo, Bruno Junqueira é o sétimo, o 10º Mário Moraes, o Tony Kanaan largaria na 12ª colocação, mas trocou o motor, por isso perde 15 posições, vai sair em último, o Marco Andretti é o 13º, o Vitor Meira o 17º, o Jaime Câmara o 26º colocado. Celso Miranda, muito boa noite para você. Muito boa noite, a gente pode esperar uma prova das mais emocionantes e interessantes, em comparação inclusive com o que a gente viu na segunda etapa do campeonato, que foi em São Petersburgo, onde a pista também tinha partes do aeroporto. Muita ondulação, muita dificuldade para acertar os carros, foi o que a gente viu. E destaque para as equipes que vieram da Champ Car e que conhecem essa pista. Correram em 2005, 2006 e 2007, tem Oriol Serviat como melhor colocado na 3ª colocação. Aí você já tem os carros já vindo para a largada, daqui a pouquinho também a participação do Billy Herman, Ryan Briscoe pole position, o Hélio Castro Neves vai sair na segunda colocação. Você já vê que os carros já vão se alinhando. Lá atrás ficar de olho no Tony Kanaan, vai pintar a largada, tudo praticamente pronto. Você tem aí os últimos vencedores, 5 primeiros colocados e começa o Grande Prêmio de Edmonton. Aí está a largada, começa para você a 13ª etapa do campeonato. Ali a briga pela primeira colocação, Ryan Briscoe e Hélio Castro Neves. Ryan Briscoe vai se mantendo à frente, Hélio Castro Neves com muito espaço, vai tentando colocar de lado. Já vem os 2 primeiros colocados, os 2 pilotos da Penske. O primeiro é Ryan Briscoe, o segundo é Hélio Castro Neves. Aí está um australiano, ele que largou pela segunda vez na pole position e já tem problemas aí. Graham Rahal. Graham Rahal já tem problemas. Você vê o carro dele pela grama, lento, e essa é a primeira volta. Billy Herman. Uma pista muito difícil, Theo. Olá, amigos da Fórmula Indy. Olá, Celso. Essa pista, conversei com alguns pilotos pela manhã, me disseram que tanto mentalmente como fisicamente é a pista mais difícil do campeonato e é uma pista que, apesar de muito larga, não perdoa erros. Aí você está vendo o que aconteceu com o Graham Rahal. Acabou se envolvendo em confusão lá na frente e já saiu pela grama. O primeiro é Ryan Briscoe, o segundo é Hélio Castro Neves. Suspensão traseira direita do carro dele quebrada e a gente vê aí na posição do carro do Paul Tracy como ele saiu. Ele já se envolveu inclusive com quem, né? Se a gente tem a volta do Paul Tracy como encrenqueiro mor das categorias americanas, a gente tem o Marco Andretti também como grande candidato das futuras gerações. Ele que se envolveu nesse toque também. Lembrando que o Tony Kanaan largou da última colocação e já vai fazendo ultrapassagens. Ele que saiu em 27º por ter trocado de motor, já vai ganhando posições, é o 20º colocado da prova. Nós temos o Tony Kanaan na 20ª colocação, o Mário Moraes é o 23º. O Marco Andretti vai ocupando a 12ª colocação, o Paul Tracy acabou ultrapassando ele, é o 11º colocado, o Henrique Bernoldi vai ocupando a 9ª posição neste momento. O Vitor Meira é o 18º colocado, o Scott Dixon é o 4º colocado, Ryan Briscoe é o primeiro, o Hélio Castro Neves é o segundo, Oriol Serviat é o 3º, o 4º é o Scott Dixon. Esses são os 4 primeiros colocados, é o início de prova para você. Observe aí, nessa entrada dessa reta, como os carros passam bem próximos da mureta de proteção, temos mais de 22
2.000 pneus colocados como proteção nesse circuito de Edmonton. Essas são apenas as primeiras voltas, só que vamos ter 95 voltas de emoção pura e já dá para observar que os dois carros da Penske já vão abrindo os dois carros da Penske. O Paul Tracy, que volta a correr na Fórmula Indy, largou na 15ª colocação, e o Paul Tracy, que vai ocupando neste momento a 11ª colocação, vai à caça do Ryan Hunter-Reay. O Bruno Junqueira vai ocupando neste momento a 7ª posição. O 6º colocado é o Justin Wilson. Justin Wilson, que teve problemas antes da largada, o carro dele ficou muito tempo parado nos boxes, mas conseguiu colocar o carro na pista e vai ocupando neste momento a 6ª colocação, Justin Wilson. A gente vê aí a imagem dos carros, como eles passam e quando eles passam por esse trecho aí de aeroporto, as ondulações. E aí está o grande abuso, aquilo que a gente falava de problemas que o Vili destacou como exigência em termos de participação dos pilotos, a parte física e para os carros também, porque é muito solavanco e as frenagens são fortes, já que o ponto mais rápido dessa pista, os carros chegam a 320 km por hora. A impressão que a gente tem é que realmente estão sobrando os carros da Penske. Olha só, o Ryan Briscoe acabou atravessando. É ótima oportunidade para o Hélio. Hélio Castro Neves vai assumindo a primeira colocação em Edmonton. Acabou errando na freada o Ryan Briscoe. Hélio Castro Neves, esperto, assumindo a primeira colocação. E da forma que estão andando os carros da Penske, agora é ter a concentração, um bom trabalho de boxe. Olha como ele abre, ó. Olha como ele abre com relação ao seu companheiro de equipe. Oriol Servia, que vai encostando em cima do Ryan Briscoe. É importante aí a gente observar nessa ultrapassagem que essa pista, como ela é de um aeroporto, ela não tem referências físicas, então fica muito difícil para o piloto acertar o ponto de frenagem de cada tomada de curva. E foi exatamente onde errou o Ryan Briscoe, numa frenagem, escorregou demais. O Hélio, ele sim concentrado, foi embora, foi em primeiro. Ele que ainda não venceu nesta temporada, é o segundo colocado do campeonato, precisa de uma vitória. Ele que não vence desde São Petersburgo no ano passado, Vili Rema. Olha como abre o Hélio Castro Neves. Olha, abre muito o Hélio Castro Neves, e essa pista é tão ondulada, que os carros chegam a bater muito embaixo. O Bruno Junqueira nos testes acabou tendo um problema, acabou saindo da pista em função de uma forte batida do carro dele, do assoalho, que acabou comprometendo o monocoque do carro. O primeiro colocado é Hélio Castro Neves. Bruno Junqueira vem na 7ª colocação. Henrique Bernoldi é o 9º. Depois nós temos com relação aos pilotos brasileiros, o Vitor Meira ocupando a 18ª colocação. O Tony Kanaan é o 10º. O Mário Moraes caiu para a 22ª. O Jaime Câmara vai ocupando neste momento a 25ª colocação. É apenas o início da prova que você vai curtindo aqui na Rede 21. Lembrando que logo mais às 11h30 da noite você tem o programa especial da Fórmula Truck, o Truck Sport, aqui na Rede 21. Hélio Castro Neves vai liderando e consegue abrir, hein? Consegue abrir 1.6 com relação ao Ryan Briscoe. Ryan Briscoe é que está 5 décimos à frente do Oriol Servia. O Scott Dixon está neste momento 5 décimos atrás do Oriol Servia. Vai tentando a aproximação o Scott Dixon. E hoje pela manhã, quando houve o warm-up, os carros fizeram um teste com aproximadamente meio tanque. O mais rápido foi Hélio Castro Neves. Em segundo, o Justin Wilson. E em terceiro, Tony Kanaan. Uma boa notícia que dá para ter esperanças que o Tony venha lá de trás. O Tony nesse momento é o 19º colocado. O Tony, que largou na 27ª colocação, vai ocupando neste momento a 19ª posição, está atrás do Vitor Meira. A diferença é com relação ao Vitor Meira na volta anterior de apenas 3 décimos. Esse aí, Oriol Servia. Você vê que nesta volta ele consegue abrir com relação ao Scott Dixon. Na volta anterior ele tinha com relação ao Scott Dixon 6 décimos. Agora a impressão que a gente tem é que abriu bastante, vai tentando a aproximação para cima do australiano Ryan Briscoe. E é muito importante esse progresso de outras equipes, como a KV de Oriol Servia e também do Will Power, porque isso é importante para a briga do campeonato, para tirar pontos do Scott Dixon e permitir aos brasileiros, tanto ao Hélio Castro Neves quanto ao Tony Kanaan, de ficar na disputa. A gente vê que vai passando um pouquinho mais atrás do Justin Wilson. Will e aí Power. Você vê o Will Power já chegando para os boxes. Uma troca interessante, hein, Celso? Muito cedo essa troca do Will Power. Vai sei se saber tem problemas, o cálculo que eles estão fazendo de consumo de combustível, mas eu acho que ele teve algum problema, porque o jeito que eles observaram o carro era de que ele talvez tivesse tido um problema, que tinha um bolo de carros em volta dele,
disputando ali a 6ª e 7ª colocações. Dá até pinta de um pneu furado. Porque não seria nenhuma tática muito inteligente você na 5ª colocação entrar para fazer esse reabastecimento. Pelo menos fica essa impressão. O primeiro colocado é Hélio Castro Neves. Aí está Hélio Castro Neves, vai liderando, conseguiu a ultrapassagem em cima do Ryan Briscoe e vai abrindo o Hélio Castro Neves, hein? O ritmo é muito bom do piloto brasileiro. Lá atrás também um ritmo muito bom do Tony Kanaan. O Hélio nessa volta já abriu 2.2, colocou 6 décimos em apenas uma volta. O Tony Kanaan tenta aproximação para cima do Vitor Meira. É uma disputa brasileira pela 18ª colocação. O Bruno Junqueira agora subiu para a 6ª colocação. O Henrique Bernoldi é o 8º colocado. O Henrique Bernoldi passa a ser o 7º neste momento. Ele passa o Dan Weldon. Vai passando o Dan Weldon, faz uma ótima prova também. O Henrique Bernoldi, hein? O Bernoldi que largou na 11ª colocação, já vai ocupando neste momento a 7ª posição. É incrível como a gente pode ver nessa corrida como as equipes que vieram da Champ Car, assim que eles têm a oportunidade de mostrar um pouco mais o seu desenvolvimento numa pista onde eles já correram 3 temporadas, como os seus pilotos aparecem. É o caso do Bruno, é o caso do Henrique Bernoldi, que acabou de fazer essa ultrapassagem, é o 7º colocado, e a gente já destacou, né? Oriol serve. Agora, o destaque mesmo é a gente prestar atenção na corrida que faz o Scott Dixon quando o Will Power volta para os pits. Problema no carro dele. Ó, vamos ver se vai parar o Will Power. Um problema ali na suspensão, ó. Quando ele saiu, tive a impressão realmente da suspensão ter um problema. Não sei se ele bateu, mas tem um problema ali na suspensão. O pessoal vai observando, pode ser fim de prova para o Will Power. Neste momento, o Hélio Castro Neves é o primeiro, 2.7. 2.7 de vantagem para o Ryan Briscoe. Oriol Servial, o terceiro, o quarto, Scott Dixon. Just Wilson vai passando na 5ª colocação. O Bruno Junqueira está agora 1.5 atrás do Just Wilson. O Henrique Bernoldi está passando neste momento com relação ao Just Wilson, com relação ao Bruno Junqueira. Vamos ver o tempo do Henrique Bernoldi, porque ele faz uma boa prova, é uma prova de recuperação. O Henrique Bernoldi vai passando ali o Bruno Junqueira, agora ficou 2.3 atrás do Just Wilson, o Bruno Junqueira. E o Bernoldi, com relação ao Bruno Junqueira, 1.8, hein? Ótima prova do Henrique Bernoldi. Os outros brasileiros neste momento, o Tony Kanaan vai ocupando a 17ª posição, não tem um bom rendimento o Vitor Meira, não encontrou o melhor acerto do seu carro, cai para a 19ª posição. O Mário Moraes volta a crescer, não teve uma boa largada, vai ocupando agora a 20ª colocação e o Jaime Câmara é o 23º colocado. O Scott Dixon continua na 4ª colocação, é um ótimo resultado neste momento para o Hélio Castro Neves, não só pela vitória, mas também porque o Scott Dixon é o 4º colocado. Theo, e olha, por onde mexem no carro do Will Power, tanto naquele braço embaixo da suspensão e em seguida no volante do carro, dá a pinta de ser um problema na caixa de direção. Bruno Junqueira vai passando em 6º. Vamos ver como está o Henrique Bernoldi. Henrique Bernoldi vai tentando a aproximação, agora caiu um pouquinho. Agora está 3 segundos atrás do Bruno Junqueira, não fez uma boa volta. Na última passagem, o Hélio Castro Neves já tinha 2.9. 2.9 de vantagem para o Ryan Briscoe. Olha, Celso Miranda, o Ryan Briscoe ficou aí 1,5 na frente do Hélio Castro Neves. O Hélio acabou ultrapassando, mas é impressionante o ritmo do brasileiro, porque neste momento ele já tem praticamente 3 segundos de vantagem para o seu companheiro de equipe. Isso mostra que o carro dele está realmente muito bem acertado, como já havia mostrado na informação que o Vini deu no warm-up. A diferença do Hélio no warm-up para o Ryan Briscoe foi enorme. O Hélio foi mais rápido, o Briscoe foi o 9º. E é bom que o Briscoe fique ali fazendo uma marcação até para proteger o companheiro de equipe. A gente lembra que a prova de Mid-Ohio no final de semana passado, a gente teve uma circunstância inversa entre os dois. O Hélio largou na pole position e quem venceu foi o Briscoe. Vamos ver se nesse final de semana acontece o contrário, o Hélio vence pela primeira vez no ano. Nós temos 10 voltas completadas neste momento. Vamos partindo para a 11ª volta. Hélio Castro Neves já vai abrindo 3.3, abre sempre, Vini, de 4 a 5 décimos de segundo por volta o Hélio Castro Neves. E é interessante, Theo, a ironia de uma pista tão larga ser uma pista que exige tanta precisão, porque apesar da largura, os pilotos têm que andar muito perto do muro de um lado e muito perto da tangência da grama do lado de dentro para vir em tempo. Não dá para folgar nem um instante. Você está vendo aí o Paul Tracy, que largou na 15ª colocação e vai ocupando a 10ª posição neste momento. Está atrás do Ryan Hunter-Reay. Vai fazendo uma prova agressiva. O canadense Paul Tracy, o senhor apronta tudo. Enquanto isso, é interessante a prova do Henrique Bernoldi. O Henrique Bernoldi, ele tem uma volta boa, uma volta ruim, vai oscilando a diferença para o Bruno Junqueira nessa briga pela 6ª colocação entre 2 e 3 décimos, entre 2 e 3 segundos.
você vê o Paul Tracy, ó, 3 poles, 5 vitórias. Nós temos 12 voltas completadas de 95. Ele vai fazer a sua estreia na nova Fórmula Indy, a gente pode considerar assim, na antiga IRL. E olha, Theo, a pergunta que fica é, primeiro, como vão se comportar os carros à medida que o tanque esvazia, os pneus se desgastam, que é um problema crônico da Penske. Vamos ver se para essa corrida o Hélio não vai sofrer com isso. E de outro lado, quem são os pilotos que vão ter forma física para aguentar essa puxada até o final da prova? Você falou tudo, Vini, porque nos treinos o Paul Tracy saía do carro às bicas, suando as bicas. Ele não aguentava, quer dizer, não aguentava. Estava realmente sentindo o tranco dessa pista, uma pista realmente muito difícil, e ele não pilotou neste ano. Então isso realmente faz uma grande diferença para ele. Agora, ele pilotou sim este ano, ele pilotou em Long Beach, na prova vencida pelo Will Power, que está com problemas no carro ainda. Estamos juntos aqui na Rede 21, você curtindo com a gente a 13ª etapa do Campeonato da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Edmonton. Temos agora 13 voltas completadas. Hélio Castro Neves é o primeiro, Ryan Briscoe é o segundo, Oriol Servia é o terceiro, o quarto é o Scott Dixon, o quinto é o Just Wilson, Bruno Junqueira é o sexto, o sétimo o Henrique Bernoldi, o oitavo o Dan Weldon, Ryan Hunter-Reay vai ocupando a 9ª colocação, Paul Tracy é o 10º colocado, a Danica Patrick vem na 12ª posição. Depois nós temos o Tony Kanaan em 17º, o Tony Kanaan já muito próximo do Darryl Manning, daqui a pouquinho ele já vai lutar pela 16ª colocação, o Vitor Meira é o 19º, o Mário Moraes vai ocupando a 20ª colocação. Mário Moraes já vai muito próximo do Vitor Meira. O Vitor perdeu um pouquinho o contato com o Hideki Muto, que é o 18º colocado, e vai se aproximando ali o Mário Moraes do Vitor Meira. O Jaime Câmara vai ocupando neste momento a 23ª colocação. Tem de caminhar um pouquinho para chegar no Townsend Bell, que é o 22º colocado. Agora já temos 13 voltas completadas, a diferença estabilizou na casa de 3 segundos e 3 décimos. Essa é a diferença do primeiro colocado, o Hélio Castro Neves, para o Ryan Briscoe, que é o segundo. E você vai mais uma vez com o Paul Tracy. O Paul Tracy tem de caminhar aí 6 décimos para chegar no Ryan Hunter-Reay. O ritmo dele é mais forte. Daqui a pouquinho pode encostar no Ryan Hunter-Reay. Agora o Paul Tracy, mesmo quando ele tinha uma sequência de corridas, já não tinha um bom condicionamento físico, vamos esperar na prova de hoje. Em Edmonton, neste momento, são 3 horas e 22 minutos. Estamos 3 horas atrás no horário de Edmonton com relação ao horário de Brasília. E lá é verão, né? Isso que a gente pode lembrar, a temperatura é alta, a exigência é realmente muito grande com relação à parte física dos pilotos, e a gente está só no começo da corrida, são 95 voltas no total. E é interessante o desempenho do Tony Kanaan. Ele que largou lá atrás já ultrapassou 9 pilotos até agora e é dono da 5ª volta mais rápida na prova. Temos agora 15 voltas completadas. A diferença é 3.2, estabilizou, hein? O Hélio estava abrindo 4, 5 décimos por volta, agora deu uma estabilizada. Vai estabilizando aí em 3.2, 3.3. O Henrique Bernoldi é que perdeu totalmente o contato para o Bruno Junqueira. A diferença já vai para a casa de 4,5 segundos, enquanto que o Just Wilson, que é o 5º colocado, para o Bruno Junqueira, a diferença está em 2.5. O Paul Tracy é que vai se aproximando do Ryan Hunter-Reay. Nessa volta até que não foi muito bem, não. Perdeu 1 décimo nessa volta o canadense Paul Tracy. Aí você vê o Hélio Castro Neves, primeiro colocado, Hélio Castro Neves, vai buscando a sua primeira vitória nesta temporada, vai buscando a aproximação para cima do neozelandês Scott Dixon, que é o líder do campeonato. O Scott Dixon, que venceu 4 provas nessa temporada, apenas tem 2 vitórias, mas as 2 com o Ryan Briscoe. Não tem jeito do Hélio Castro Neves sair de Edmonton na liderança do campeonato, mas aí ele já pode encostar em cima do Scott Dixon e depois vão faltar 4 corridas valendo pontos: Kentucky, Sonoma, Detroit e Chicago. Aí a gente tem o Grande Prêmio da Austrália, que não vai contar pontos para a temporada, já que era uma prova que ainda está indefinida. Informações extraoficiais indicam que a prova vai acontecer depois de Chicago, mas não vai valer pontos para o campeonato. Mais uma volta sendo completada pelo Hélio Castro Neves. A diferença cai mais 1 décimo. A diferença agora em 3.1. 3.1 é a diferença do Hélio Castro Neves com relação ao seu companheiro de equipe, Ryan Briscoe. Ryan Briscoe, que é o segundo colocado, para o Oriol Servia, 2.7. O Oriol Servia para o Scott Dixon é de 1.1. Pelo menos na volta anterior, 1.1.
temos neste momento 17 voltas completadas. 17 voltas completadas neste momento, com o Hélio Castro Neves liderando a prova. E é importante também o Hélio Castro Neves continuar com esse ritmo, liderando para ganhar os 3 pontos extras e continuar tirando a diferença com relação ao Oriol Servia. 3.1 continua a diferença. Boa volta agora do Ryan Briscoe, ele abre 2.9 com relação ao Oriol Servia, e o Oriol Servia para o Scott Dixon é de 1.1. Bruno Junqueira é o sexto, Henrique Bernoldi é o sétimo colocado, Paul Tracy é o décimo, a Danica na 12ª colocação, Tony Canaan é o 17º colocado, Vitor Meira está em 19º, o Mário Moraes permanece na 20ª posição, agora está 7 décimos atrás do Vitor Meira, e o Jaime Câmara é o 23º colocado. O Jaime Câmara agora muito atrás do Tarzan Bell, 11 segundos atrás do Tarzan Bell. Aí você está indo com o Just Wilson, que é o 5º colocado, o Just Wilson. Just Wilson, com relação aos pilotos que estão na pista, é o único que tem vitória em Edmonton. Ele venceu pela Champ Car em 2006. As duas outras vitórias pela Champ Car do Sebastian Bourdais, que hoje está na Fórmula 1. O Justin Wilson, que mostra aí na sua performance, a gente acabou de ver, ele começa muito melhor do que termina as corridas. Nesse final de semana, por exemplo, nos treinos, ele acertou esse muro aí do lado esquerdo que a gente tem agora. Ele acertou o muro e foi para o lado de dentro da pista, por isso não conseguiu participar da disputa dos top 6. Os 6 que disputaram a pole position, ele largou na 6ª colocação. Mas vai bem na corrida, tá aproximadamente aí um segundo e pouco atrás do Oriol Servia. Eles fazem um segundo pelotão atrás dos carros da Penske. Depois deles tem mais de 5 segundos para a chegada do... Aliás, é o Justin Wilson que está aí a 5 segundos do Scott Dixon quando o Bruno Junqueira aparece. Aí, ó, já problemas. Esse aí é o Tarzan Bell. É o Tarzan Bell que acabou rodando ali. Agora, Vini, dá pra gente observar nas últimas voltas que o Hélio Castro Neves e o Ryan Briscoe vão virando na casa de 1 e 2. Agora, por exemplo, 1, 2, 9. Enquanto que os outros vão virando sempre na casa de 1 e 3. É verdade, Theo, o que mostra que a Penske começa a administrar o resultado, que impõe um ritmo para manter a diferença dos outros, mas na realidade eles têm equipamento para andar mais rápido. E olha, um trabalho muito bom do Bruno Junqueira com esse 6º lugar, ele que teve que voltar para o chassi antigo, aquele chassi que foi usado nos ovais. A equipe fez um grande trabalho e ninguém lá em Edmonton acreditava que o Bruno se seguraria com esse chassi, que é 30 quilos mais pesado, entre os 10 primeiros na corrida, e vem ele aí na 6ª colocação. E aí a gente tem problemas com o Vitor Meira, hein? Vitor Meira fica na proteção de pneus. Tá aí o Vitor Meira, ele que ocupava a 18ª colocação, 19ª posição. E aí o Vitor Meira fica na proteção de pneus. Daqui a pouquinho a gente vai ter a imagem do que aconteceu com o Vitor Meira, que não encontrou o melhor acerto do seu carro nesse circuito de Edmonton. Você vê como é que é o trabalho de uma equipe quando falta aquele ambiente onde ela está acostumada a trabalhar. Aqui em Edmonton a gente vê que as ondulações estão exigindo o máximo dos engenheiros, e se não há uma engenharia capaz de entender o procedimento, o que acontece com o carro no acerto, fica realmente muito difícil. O carro da Panther é muito bom nos ovais, eles têm inclusive um desenvolvimento aerodinâmico muito bom, mas para essa pista com as ondulações eles definitivamente entraram perdidos. Agora olha, Theo, sintomático naquela marca de freada do Vitor Meira em direção aos pneus, apenas as rodas da frente frearam. Não tem marca de freada dos pneus traseiros, o que mostra que o equilíbrio dos freios não era o ideal. Estamos agora com bandeira amarela. Hélio Castro Neves é o primeiro, Ryan Briscoe. O Hélio que tinha 3.2, 3.3 de vantagem, agora não tem praticamente vantagem nenhuma. É o segundo colocado, Oriol Servia é o terceiro, Scott Dixon é o quarto, o quinto, Just Wilson, o sexto, Bruno Junqueira. Ótimo 7º lugar para o Henrique Bernoldi, com a Conquest, que vai disputando aí o título da pior equipe da Fórmula Indy. O Dan Weldon é o oitavo, o Ryan Runter-Ray é o nono, o 10º, Paul Tracy, o Marco Andretti é o 11º, a Danica Patrick na 12ª colocação, 13º, AJ Foyt, o Ernesto Wiese é o 14º, o Mário Domingues é o 15º, Darry Manning é o 16º, o Tony Canaan não consegue ultrapassar o Darry Manning, mostra que não tem um carro tão rápido assim. Hideki Muta é o 18º, o Mário Moraes é o 19º, Buddy Rice é o 20º, o 21º é o Jaime Câmara. Esses são os 21 primeiros colocados no circuito de Edmonton. Você vê a saída ali do Vitor Meira. Não é normal realmente sair nesse ponto da pista. A gente tem que esperar a imagem para analisar o que houve com o Vitor Meira. Mas na situação que o carro dele estava,
só se os outros quebrassem realmente para o Vitor Meira pensar em terminar entre os 10 primeiros colocados. Em momento algum, nesse circuito de Edmonton, o Vitor Meira teve um carro competitivo e quer voltar. Vai voltar o Vitor Meira. É importante que ele volte, até porque a equipe precisa aprender a trabalhar nessa circunstância, nesse tipo de pista. E é importante também a gente observar quais as equipes que irão para os pits quando eles abrirem, já que a gente deve ter aí pouco mais de 35 voltas, ou por volta de 35 voltas, com bandeira verde na utilização desses carros. E agora, 21 voltas, 22 agora, já é momento para se mudar a estratégia, para se parar, para fazer reabastecimento e troca de pneus. Sempre pensando e lembrando que são 95 voltas e isso vai alterar o sistema, o número de paradas para eles terem condições de ir até o fim da prova. Você só tem amanhã para participar do lance final e levar para casa um Kia Cerato, uma moderna moto Yamaha, TV de plasma, home theater, PlayStation 3 e ainda um super box com filmes fantásticos, gastando muito pouco. Envie uma mensagem de texto do seu celular com o valor do seu lance para 1313. Não esqueça da vírgula para separar os centavos. Se ele for o menor e único, você compra todos esses produtos pelo valor que mandou. Na hora, você recebe o status do seu lance. Acelere, hein? Você só tem até amanhã. Envie seu lance para 1313. Lance para 1313. Estamos ainda com a bandeira amarela. A gente observa ali a bandeira amarela sendo sinalizada e parece que não dá a impressão de que a pista vai ser liberada na próxima passagem. Ali o Hélio Castro Neves, pode ser que ganhou velocidade, vai sim. Não, vai para os boxes. Vai para os boxes, isso sim. Vamos para os boxes. Hélio Castro Neves, Ryan Briscoe nos boxes, hein? Vamos ver o trabalho da equipe Penske. Tá aí o brasileiro. Vai chegando ali o Hélio Castro Neves. É muito importante esse trabalho de boxe nesse circuito de Edmonton. Aliás, é importante em todas as pistas, mas agora mais importante ainda. Aí está o trabalho da equipe Nima Haas em cima do Dustin Wilson. Ali a troca de pneus. Lá na frente o Hélio Castro Neves. Aí está o Hélio Castro Neves, um pouquinho à frente dele tem o Ryan Briscoe. Vai sair na frente do Ryan. Quase acertou os pneus ali do Ryan Briscoe. Saiu com uma velocidade fantástica ali o Hélio Castro Neves. Ali você motor, o carro sai de traseira e quase acertou os pneus do Ryan Briscoe, mas voltou à frente. Theo, e o Justin Wilson com problemas no rádio não pôde comunicar à sua equipe os ajustes a serem feitos. Em função disso, trocaram apenas os pneus e pode ser que ele volte a parar novamente. Olha, o Tony Kanaan pode ter feito uma excelente parada, hein? Vamos observar, mas eu tive a impressão realmente que o Tony Kanaan uma grande parada, de ganhando muitas posições, pode aparecer ali em sétimo, oitavo. Opa, tem problemas aí, perdeu ali o pneu, hein? Jaime Câmara. Jaime Câmara, será que a equipe não estranha? Olha, Theo, se o carro já não era bom com 4 rodas, com 3, então, coitado do Jaime. É estranho como é que aconteceu isso. Não sei se a equipe não apertou direito ali a roda, mas estranho, porque estávamos com bandeira amarela, né, Celso? É o único jeito, é a única possibilidade a equipe não ter feito o seu trabalho, que é colocar a roda e apertar, né? Fazer com que a roda fique no lugar. É só isso que tiraria o Jaime Câmara da corrida a essa altura. Theo, e quem opta por uma estratégia diferente é Marco Andretti. Marco Andretti acabou optando por não fazer a parada de boxe. O mesmo acontecendo com o Tony Kanaan. Por isso que o Tony Kanaan se deu bem. Tony Kanaan também não fez a sua parada. Nós temos agora interessante, né? Se o Marco Andretti, pelo menos é isso que mostra o computador. Eu tenho dúvidas, porque se o Marco Andretti e o Tony Kanaan não entraram, eles deveriam ter saído na frente. E a gente vê aqui que o Hélio Castro Neves é o primeiro, o Ryan Briscoe é o segundo. Ah, agora sim, agora corrigiram. Ainda o Marco Andretti, agora sim. O Marco Andretti é o primeiro, o Tony Kanaan é o segundo, o Bud Rice é o terceiro, esses não pararam. O Hélio Castro Neves é o quarto, o quinto é o Ryan Briscoe, o sexto é o Scott Dixon, o sétimo é o Noel Sérvia, o oitavo é o Justin Wilson, o nono Dan Weldon, o décimo o Ryan Runter-Ray. Então não pararam Marco Andretti, Tony Kanaan e Bud Rice. E aí você vê o carro do goiano Jaime Câmara, que já disse que está tentando de tudo aí para mudar de equipe, pintar uma equipe mais forte na próxima temporada. Vamos ver o que aconteceu, ó. Sozinho, né? Sozinho ali, a rodinha ficou passeando. Ele já deve ter sentido ali alguma vibração na roda quando ele saiu. Você viu que ele nem foi reto, né? Ele já foi se encaminhando para sair da pista, porque estava uma vibração forte e a roda saiu. Aí você vê o Pole 3. Mas isso aí já é imagem recuperada. O Pole 3 lá na grama, normal. Esse é o senhor apronta tudo. O Pole 3 voltando ali para a pista.
ele usa tudo que pode mesmo, tentou passar ali na grama, e o Paul Tracy que voltou agora na 14ª colocação. Theo, e olha, uma estratégia de tudo ou nada para a equipe Andretti Green com o Marco Andretti e o Tony Kanaan. Realmente, numa pista dessas, a probabilidade de bandeira amarela é muito pequena. Eu acho que eles estão jogando em alto risco. Se der certo, é um prêmio para o Marco Andretti e para o Tony Kanaan. Agora, a maior probabilidade matemática é que eles se deem mal. Eu também acho. Eu acho que realmente é um pôquer danado e está jogando tudo realmente. Está jogando tudo a equipe Andretti Green. É que também, do jeito que eles estavam na corrida, lá atrás, sem um acerto bom, é isso ou isso. Eles não teriam outra chance. O Tony já estava andando a 32, 33 segundos em relação ao líder. Não ia chegar neles nunca. Eles tinham que realmente arriscar tudo. Estão arriscando. O Tony que está aí com esse carro azul e branco, um patrocinador novo só para essa prova. Ali está Tony Kanaan, que vai ocupando nesse momento a 2ª colocação. Nós temos 23 voltas completadas, estamos com bandeira amarela. Marco Andretti é o primeiro, Tony Kanaan é o segundo, Bud Rice é o terceiro, o quarto é Hélio Castro Neves, o quinto Ryan Briscoe. Com relação aos outros brasileiros, o Henrique Bernoldi na 11ª colocação. Péssimo pit stop para o Bruno Junqueira, porque o Henrique Bernoldi entrou. O mesmo acontecendo com o Bruno Junqueira. O Bruno estava na frente do Henrique Bernoldi, voltou bem atrás. O Bruno é o 13º, o Henrique Bernoldi é o 11º colocado. Aí está o carro do Tony Kanaan. Estamos juntos aqui na Rede 21 com a Fórmula Indy em sua 13ª etapa, o Grande Prêmio de Edmonton. E destaque também para o trabalho da Chip Ganassi com o Scott Dixon, que saiu teoricamente no que a gente pode chamar de terceiro lugar, colado no Ryan Briscoe e marcando de perto o Hélio Castro Neves, que em termos de campeonato é o que ele tem que fazer. Dixon não precisa vencer corrida, só precisa marcar de perto o Hélio Castro Neves e pelo jeito é o que ele vai fazer nessa corrida também. Já fez isso lá em Mid-Ohio semana passada. O Mário Moraes voltando na 20ª colocação e vai recomeçar em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Edmonton. Quem vai chegando aos boxes neste momento é o Vitor Meira. Vitor Meira vai chegando aos boxes, o trabalho em cima dele, recomeçando em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Edmonton. Ali na frente a gente tem o Marco Andretti, Tony Kanaan é o segundo, o terceiro é o Bud Rice, o Hélio Castro Neves vem na 4ª colocação e já vem o Hélio Castro Neves, tentando buscar ali a 3ª posição, abriu para buscar a ultrapassagem, quem sabe agora, só que o Ryan Briscoe encostou em cima do Hélio Castro Neves e o Tony também encostou em cima do Marco Andretti, escapou um pouquinho o carro do Tony, ele já trouxe de volta, esse é o primeiro colocado, é o Marco Andretti, nada de parar, o mesmo acontecendo com o Tony, o mesmo acontecendo com o Bud Rice. Quem parou desses primeiros colocados é o quarto, que é o Hélio Castro Neves, que agora recebe uma pressão danada do Ryan Briscoe, hein? Está difícil para o Hélio Castro Neves se segurar na 4ª colocação. Olha como vai encostando ali atrás o Ryan Briscoe. Vai tentando colocar de lado o Ryan Briscoe. E já vem o Hélio Castro Neves para ganhar a 3ª posição. Esperto o Hélio, hein? Cometeu um erro o Ryan Briscoe. O Hélio Castro Neves, esperto, já ganha a 3ª posição. Já vem o Bud Rice de novo para cima dele. E é importante que ele deixe o Bud Rice entre ele e o Ryan Briscoe. Agora o Ryan Briscoe não pode dar mole para o Scott Dixon, hein? O Scott Dixon vai buscando a aproximação. Escapou um pouquinho agora o Ryan Briscoe. Pois é, Theo, agora é um problema grande para esses que reabasteceram, porque apesar de terem carros mais rápidos, eles têm carros mais pesados. Então, nesse momento, os carros deles estão mais difíceis de dirigir do que do Bud Rice, do Marco Andretti e do Tony Kanaan. Bud Rice ali dando muito trabalho para o Briscoe. Esse é o Bud Rice, que vai ocupando neste momento a 4ª colocação. A diferença do Marco Andretti para o Tony na passagem, 5 décimos apenas a diferença. O Bruno Junqueira é o 13º, nós temos o Henrique Bernoldi na 11ª colocação, o Mário Moraes ganhou uma posição, é o 19º colocado. A partir da próxima volta a gente vai ver se os dois primeiros colocados, o Marco e o Tony, têm condições de andar no mesmo ritmo que estavam impondo os pilotos da Penske. Eles que estavam na casa de 1,2 alto, na última passagem, primeira passagem em bandeira verde, 1,6 e 1,7. Ou seja, muito acima do ritmo que eles estavam andando, os líderes da prova, antes do último, ou melhor, do primeiro pit stop da prova. O Vitor Meira perdeu 6 voltas, voltando na 25ª colocação. Temos agora mais uma volta sendo completada. Primeiro colocado é o Marco Andretti. Ali o Oriol Sérvia recebendo muita pressão do Just Wilson. Essa briga que vai valendo a 7ª posição. Esse aí é o Just Wilson. Você vê o Just Wilson, a caça do espanhol. O inglês vai à caça ali do espanhol Oriol Sérvia. O Marco Andretti passou 6 décimos à frente do Tony Kanaan. O Hélio Castro Neves está 4 décimos atrás do Tony Kanaan. Na última passagem o Hélio foi muito bem, 1,3.7. O Tony 1,4.
4.5, marca um 4.5. Já já o Hélio Castro Neves vai ter possibilidade da ultrapassagem. Theo, isso lembrando que o Hélio Castro Neves vem com o tanque cheio, enquanto o Marco Andretti e Tony Kanaan estão com o tanque quase vazio. Uma diferença de peso aí de quase 80 quilos. Vai ter para perceber também, e a gente vai perceber na próxima vez que os dois carros aparecerem, que os carros de Marco e de Tony Kanaan estão realmente pulando muito, variam demais de direção e são carros com dirigibilidade comprometida. Por isso que a gente fala, só dessa forma é que eles colocariam os dois carros nas duas primeiras colocações, isso no caso da equipe Andretti Green. Diferença de peso, diferença de acerto também, né? Não resta nenhuma dúvida que os carros da Penske neste momento andam bem mais, estão bem melhores acertados do que os carros da Andretti Green. Você vai mais uma vez com o Just Wilson, ali na frente dele tem Oriol Serviat. Opa, nós temos problemas aí com o nosso Mário Moraes. Você vê ali a suspensão já com problemas, ó como está o carro do Mário Moraes. Mário Moraes que era o 19º colocado, já tem problemas ali, a roda traseira. Vamos ver o que aconteceu com o Mário Moraes, ó. Estranho, né? Parece que ele saiu da pista e naquele solavanco, num buraco ali, quebrou a suspensão. Como essas suspensões são extremamente exigidas durante a volta, você imagina sair um pouquinho que seja da pista, um toque que seja, e aí a gente vê, parece que foi o braço de suspensão acionador do amortecedor que quebrou. E olha, você vê que não existe nenhuma marca no pneu traseiro, lá onde o mecânico está mexendo, que não evidencia que o carro tenha tocado em alguma coisa. Parece uma quebra de suspensão, simplesmente. Aí você vê o primeiro colocado, que é o Marco Andretti. Olha como chega o Hélio Castro Neves para cima do Tony. Esses são os três primeiros colocados. E o interessante é que o Ryan Briscoe ainda não passou o Bud Rice, que é o quarto, hein? O Paul Tracy, opa, temos mais problemas. Hideki Muto, companheiro de equipe do Tony Kanaan, e a bandeira amarela, hein? A bandeira amarela. Hideki Muto, que teve uma série de problemas já nos treinos. Ele bateu uma vez e rodou 3 vezes nos treinos. Realmente não se deu bem nessa pista, o Hideki Muto. Vamos ver o que aconteceu com ele, ó. Ali à frente, saiu rodando, ó. O Hideki Muto achou a proteção de pneus e é fim de prova para o japonês. E essa bandeira amarela vai demorar mais um pouquinho. Agora, essa proteção de pneus também tem que estar um pouquinho mais segura ali ao lado da mureta de proteção. Bandeira amarela em todo o circuito. Marco Andretti é o primeiro, Tony Kanaan é o segundo, Hélio Castro Neves é o terceiro, o quarto é o Bud Rice. Aí você vê o carro do Mário Moraes, o quinto é o Ryan Briscoe, o Scott Dix é o sexto, Oriol Serviat é o sétimo, oitavo colocado para Just Wilson, Dan Weldon nono, Henrique Bernoldi é o décimo, Ryan Ranteray 11º, Bruno Junqueira na 12ª colocação, o Paul Tracy é o 13º, o Ernesto Vies é o 14º, a Danica Patrick vai passando na 15ª posição. Bom, do jeito que ele bateu, a coisa realmente ficou complicada. Ele que no final de semana, como o Vili falou, não se achou nessa pista, ao contrário do Mário Moraes, né? Eles que são estreantes na temporada, deu para perceber que o Mário Moraes se adaptou muito bem à pista, largou da 11ª colocação e teve azar, vamos dizer assim, apesar de ter escapado um pouco do traçado, tocado num buraco, não era o que a gente imaginava que pudesse acontecer com o Mário, que estava andando muito bem até aquele momento da corrida, Vili. Mas mesmo aquele buraco, Celso, não seria justificativa para uma quebra de suspensão, não. Na realidade, o Hideki Muto sofre com o problema de toda a equipe Andretti Green, tanto Tony, Marco, Danica, ninguém encontrou acerto. A verdade é que a equipe Andretti Green esteve perdida nesse final de semana em Edmonton. A equipe Andretti Green que a gente vê aí no carro do Marco Andretti na primeira colocação, Tony em segundo, e agora a gente não percebe tanto aquilo lá que a gente falava do quanto esses carros chacoalham, o quanto eles balançam, eles estão em baixa velocidade, mas é algo da gente pensar não só do acerto deles, mas neste momento a questão da estratégia, como é que eles estão encarando essas voltas, essas várias voltas que eles fizeram em bandeira amarela, economizando combustível, lógico, preocupados com o momento de ir para o pit. A última vez que eles foram para o pit, lógico, estamos na volta 31, eles não fizeram nenhuma parada, 31 voltas, portanto, e os outros têm aí 8 voltas depois do pit. E olha, pit aberto agora. Será que a Andretti Green vai chamar o Marco Andretti e o Tony Kanaan para o pit stop? Vamos ver. Se chamarem agora também, a tática não vai adiantar muito. Vamos ver o que vai acontecer. O primeiro colocado é o Marco Andretti, Tony Kanaan é o segundo. Que entrando vão sair no final do pelotão. Hélio Castro Neves é o terceiro, Bud Rice é o quarto.
Ryan Briscoe quinto. Entraram, hein? Os dois da Andretti Green entrando e o Bud Rice fica na pista. Então temos agora Hélio Castro Neves liderando a prova. Hélio Castro Neves é o primeiro colocado. Tony Kanaan. Não, na verdade ali quem não entrou foi o Marco Andretti, hein? Esse aí é o Bud Rice. Esse já vai fazendo ali o seu reabastecimento. Vamos ver um pouquinho mais na frente. Aí você vê o Tony Kanaan já fazendo o trabalho ali, a equipe Andretti Green. E vai voltando à pista agora o Tony Kanaan. Tive a impressão que não entrou o Marco Andretti. O Bud Rice entrou também, vai voltando ali atrás do Tony Kanaan. Vamos ver onde vai voltar o Tony Kanaan, onde vai voltar também o Bud Rice. O primeiro colocado agora continua sendo o Marco Andretti. Marco Andretti é o primeiro, o segundo é o Hélio Castro Neves. Não entrou então o Marco Andretti para a troca de pneus e reabastecimento. Quem sabe entre agora. Nós temos neste momento 30 voltas completadas. E olha, Theo, toda a atenção nessa relargada, principalmente para o Hélio Castro Neves, porque ele vai ter que passar o Marco Andretti na relargada para não ter a pressão do Ryan Briscoe, só que o Marco Andretti para passar é sempre um osso duro de roer. Marco Andretti continua na pista, ainda não fez a sua parada para troca de pneus e reabastecimento. O segundo colocado é o Hélio Castro Neves. Este já fez a parada para troca de pneus e reabastecimento. Ryan Briscoe vem ali na terceira colocação. São os três primeiros colocados. Depois aparecendo o Scott Dixon. Tudo que esses pilotos agora conseguirem de voltas a mais, voltas na pista, pode ajudar uma estratégia lá no final da corrida. São 95 voltas, são 2 paradas pelo menos. A gente tem que imaginar aí outra bandeira amarela atrapalhando outros pilotos e quem sabe no consumo, na estratégia, nessa ordem alterada, eles não tenham chances. Não só o Marco, como também o Tony Kanaan e também o piloto norte-americano Buddy Rice. Estamos juntos com o Grande Prêmio de Edmonton. Esta que é a 13ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Estamos com bandeira amarela, 32 voltas completadas. Neste momento, Marco Andretti, que ainda não fez a sua parada para troca de pneus e reabastecimento, vai ocupando a primeira colocação. O Hélio Castro Neves, que já fez a sua parada, que largou em segundo lugar, que já liderou voltas, vai ocupando a segunda posição. Resultado muito importante para o brasileiro, que vai lutando para se aproximar do Scott Dixon na liderança do campeonato. O Scott Dixon que vai ocupando agora a terceira colocação. É o quarto colocado neste momento, o Scott Dixon. O Bruno Junqueira vai ocupando a 10ª colocação, o Henrique Bernoldi é o 7º colocado. Estamos apenas na volta número 32 de 95 voltas. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Mach 3 Turbo Victory, seja o melhor, hoje. Você vai curtindo com a gente a 13ª etapa do campeonato da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Edmonton. Mais uma volta completada e nada do Marco Andretti entrar. Marco Andretti é o primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo, Ryan Briscoe é o terceiro, Scott Dixon é o quarto, Oriol Serviat é o quinto, Just Wilson é o sexto, Tom Welder é o sétimo. Agora Henrique Bernoldi é o oitavo, Ryan Runter é o nono, Bruno Junqueira é o 10º, Paul Tracy o 11º, o Ernesto Viso o 12º, a Danica Patrick na 13ª colocação, o AJ Foyt é o 14º, o Tony Kanaan voltou em 15º, é o 15º colocado, o Tony Kanaan. Aí você está vendo o carro do Mário Moraes. Marco Andretti vai ali, ó, muito próximo do safety car. Vamos ver se vai para os boxes agora o safety car. Ali você vê o Hélio Castro Neves, um pouquinho mais atrás seu companheiro de equipe, Ryan Briscoe. O Briscoe já venceu 2 corridas neste ano, vai em busca de sua terceira vitória. O Hélio Castro Neves vai em busca da sua primeira vitória. Bom público no circuito de Edmonton, repito para você, no Canadá. Vamos chegando agora a 3 horas e 50 minutos. No Brasil vamos chegando a 6 horas e 50 minutos, é o horário de Brasília. Aí está o Ryan Briscoe, largou na pole position, piloto australiano da equipe Penske, a sua segunda pole position na temporada. Uma disputa direta com o Hélio Castro Neves, ele já perdeu uma vez, perdeu a liderança da corrida, só que para cada chance que ele tiver de dar o bote para cima do Hélio, vocês podem esperar que isso vai acontecer. A gente só tem que lembrar que, além dessa briga do Hélio com o Ryan Briscoe, que é uma briga dentro da equipe Penske, ainda temos logo atrás do Briscoe o Scott Dixon, que é o líder da temporada. Ele sim
o que a gente tem que se preocupar com relação à aproximação no Hélio Castro Neves. E mais do que nunca, aí é um jogo de equipe da Penske, né? Segurar o máximo que puder ali o Scott Dixon. Vai ganhando velocidade o Marco Andretti, hein? Vai recomeçando em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Edmonton. Marco Andretti é o primeiro. Olha o Hélio Castro Neves para cima dele. Olha o Hélio Castro Neves para cima dele. Não conseguiu ultrapassagem. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Deu mole ali o Marco Andretti, hein? Deu mole o Marco Andretti. Tá mais rápido o Hélio Castro Neves. Quem sabe agora colocando por dentro. Vem no vácuo. Vai encostando também o Ryan Briscoe. É o recomeço de prova para você. Em altíssima velocidade. Já vem o Hélio Castro Neves. Tem boa chance de ultrapassar o Marco Andretti. Quem sabe agora? Já colocou por dentro. Já colocou por dentro. Já colocou por dentro. Para assumir a liderança da prova, Hélio Castro Neves. Volta a ser o líder da prova, independentemente de parada do Marco Andretti. Hélio Castro Neves é o primeiro. Marco Andretti é o segundo, terceiro Ryan Briscoe. O Scott Dixon vai buscando a aproximação em cima do Briscoe, mas também recebe toda a pressão do mundo do Oriol Serviat, que é o quinto colocado. Você vai acelerando neste momento aí com o Ryan Briscoe. Lá na frente você vê o Marco Andretti e você vê o trabalho que é para segurar o carro nesse circuito de Edmonton. Importantíssima essa ultrapassagem do Hélio Castro Neves logo no começo, colocando o Marco Andretti entre ele e o Ryan Briscoe, para ele poder fazer o ritmo de corrida que ele estava fazendo na primeira parte da prova, andando na casa de 1-3, 1-2. É assim que a gente tem que vê-lo, para ele ganhar vantagem em relação ao companheiro de equipe e seguir para a vitória. E vamos ver agora a atitude do Scott Dixon para cima desse aí, ó, para cima do Ryan Briscoe. O Ryan Briscoe vai trazendo o seu carro Penske. Observe lá na frente, ó, o trabalho da suspensão, que é ondulado o piso desse circuito de Edmonton, que é montado praticamente dentro de um aeroporto. Tem a pista onde os aviões pousam e decolam, mas tem também algumas ruas, vamos colocar assim, ali em volta do aeroporto de Edmonton. Esse aí é o Ryan Briscoe. Hélio Castro Neves é o primeiro, já passou 1,2 à frente do Marco Andretti. Depois a diferença do Marco Andretti para o Ryan Briscoe é de 4 décimos e a diferença de 4 décimos também do Briscoe para o Scott Dixon. Do Scott Dixon para o Oriol Serviat praticamente não há diferença. Você está revendo aí o momento da ultrapassagem do Hélio Castro Neves. Já tinha desenhado essa ultrapassagem 3 curvas antes. Passou até com uma certa facilidade o Hélio Castro Neves. É o líder da prova. É o que a gente fala de carro com boa dirigibilidade. Ele faz exatamente o que o piloto quer, onde ele quer. E ele conseguiu programar essa ultrapassagem, prepará-la e executar com perfeição. E está abrindo, hein? Vai abrindo aí o Hélio Castro Neves. Ótima ultrapassagem, um ótimo momento da prova para o Hélio. E olha até o que a câmera on-board no carro do Ryan Briscoe mostra que ele tem bastante trabalho com o carro. O carro sai de frente em algumas curvas. Apesar de a gente não ter a câmera on-board no carro do Hélio, me parece que ele tem uma condução muito mais tranquila. A gente pode ver as mãos dele dentro do cockpit mexendo muito menos. Olha, o Henrique Bernot está apenas 2 décimos do Dan Weldon na briga pela 7ª colocação e tem 6 décimos de vantagem para o Paul Tracy, que vai ocupando a 9ª posição. O 10º é o Ryan Runteray, depois o Ernesto Vies é o 11º, o Bruno Junqueira é o 12º colocado. Temos aí mais uma volta sendo completada neste momento. A diferença vai subindo agora para 2,1. 2,1 a diferença do Hélio Castro Neves para o Marco Andretti. 35 voltas completadas neste momento. E nada do Marco Andretti parar, hein? Nada do Marco Andretti entrar para a troca de pneus e reabastecimento. Aliás, Theo, é uma coisa interessante com o número de bandeiras amarelas, de ver se nós podemos ter essa corrida acontecendo com apenas um pit stop. É muito difícil, mas olha, com 37 voltas já completadas, se levar até 47 voltas, chega no meio da corrida. 3,7 agora é a diferença, em ótima volta do Hélio Castro Neves, 3,7 é a diferença. Importantíssima essa diferença para o Hélio Castro Neves. Pode até agora começar a fazer um ritmo diferenciado da prova. Hélio Castro Neves é o primeiro, Marco Andretti é o segundo, Ryan Briscoe vai ocupando a 3ª colocação, Scott Dixon é o 4º, Oriol Serviat é o 5º, Just Wilson é o 6º, Dan Weldon é o 7º, Henrique Bernoldi é o 8º. A diferença do Dan Weldon com relação ao Henrique Bernoldi é de 4 décimos. Do Henrique Bernoldi para o Paul Tracy, que é o 9º, é de 7 décimos. Aí depois nós temos o Bruno Junqueira na 12ª colocação. Está
7 décimos, atrás do Ernesto Viso, que é o 11º colocado, e com relação a Danica Patrick, tem 9 décimos. O Tony Kanaan é que vem coladaço na Danica Patrick. O Tony Kanaan que já vai aparecendo na 14ª colocação. O Jaime Câmara vai ocupando neste momento a 21ª colocação. O Vitor Meira, vamos ver aqui o Vitor Meira, se ele conseguiu voltar para a pista. Conseguiu. O Vitor Meira é o 23º colocado. O Mário Moraes, não, na verdade não. O Mário Moraes já está fora da prova. E olha, Theo, o Tony Kanaan, com a parada e tudo, é o 14º. Aí você vai vendo mais uma vez o momento ali do Hélio Castro Neves. Opa. Não, agora é o Briscoe. Sim, agora é o Briscoe, antes eu estou dizendo. Aí você vai vendo o momento aí que ele vai ultrapassando o Marco Andretti para ganhar a 2ª colocação. E lá atrás o Scott Dixon. Vamos ver agora a diferença do Hélio Castro Neves com relação ao seu companheiro de equipe e qual vai ser o ritmo do Briscoe com relação ao Hélio Castro Neves. Ryan Briscoe, 2º colocado. Deixa a confusão agora para o Scott Dixon. Ou o Marco Andretti está poupando demais o seu equipamento, ou são os pneus mais gastos, porque o ritmo é outro. É outro depois da relargada. Olha como chega ali o Scott Dixon, como bota a pressão em cima do Marco Andretti. E olha, eu acho que o Marco Andretti deve estar andando na mistura mais pobre de combustível. Eles têm 3 regulagens de mistura para tentar fazer essa prova com um tanque, com um reabastecimento só. Nossa, a gente tinha calculado aí por volta de 32, 33 voltas em relação ao consumo de combustível, a possibilidade de tempo na pista até o primeiro pit stop. Com o número de bandeiras amarelas, de voltas em bandeira amarela que a gente teve, ele pode avançar sim, pode chegar no meio da corrida. O problema é a segunda fase da corrida, né? Teria de apostar em outras 2 bandeiras amarelas pelo menos, para ter ainda combustível para chegar até o final da prova com uma parada apenas. É muito arriscado, é muito difícil disso acontecer. Olha no pit. Vai para os boxes, a diferença do Hélio Castro Neves para o Marco Andretti de 5,8. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Cartão Ipiranga. Peça já o seu. Hélio Castro Neves é o primeiro, Ryan Briscoe é o 2º colocado. Aí o trabalho da equipe Andretti Green em cima do carro do Marco Andretti na troca de pneus e também no reabastecimento. Vamos ver quem fez a coisa certa. Se foi ele ou se foi o Tony Kanaan. Vamos ver a posição que vai voltar ao Marco Andretti. Líder da prova, Hélio Castro Neves. Uma ótima vantagem, agora é de 6 segundos. 6 segundos é a vantagem do Hélio Castro Neves para o Scott Dixon, para o Ryan Briscoe. Do Ryan Briscoe para o Scott Dixon, 2,9. 2,9. Na última volta, o Hélio Castro Neves virou em 1,2,544. Ryan Briscoe 1,2,777. O Scott Dixon 1,3,910. Oriol Serviat 1,4,104. Jost Wilson, que é o 5º, 1,4075. O Henrique Bernoldi agora passa a ser o 7º colocado. O Paul Tracy vai ocupando a 8ª colocação. O Ryan Hunter Ray é o 9º colocado. Ernesto Viz é o 10º. O Bruno Junqueira é o 11º. A Danica Patrick na 12ª posição. O Tony Kanaan, o 13º. E o Marco Andretti voltou na 14ª colocação. Então fez a coisa certa assim. O Tony entrando naquela bandeira amarela. Aí está o primeiro colocado. 6 segundos a vantagem dele para o Ryan Briscoe. Ótima vantagem. Numa bandeira verde, é uma vantagem mais do que suficiente até para uma cochilada na troca de pneus e reabastecimento. Vamos ver o ritmo que eles voltam andando. Só para ilustrar aí em relação à estratégia, o momento que vai parar, o Marco Andretti pode parar na volta de número 75, por exemplo. E todos os outros vão ter que parar na volta 55, 56. Isso vai fazer com que em algum outro momento da prova o Marco Andretti tenha a possibilidade de liderar a corrida. Bom, isso não é a melhor coisa do mundo, mas se bandeiras amarelas ajudarem... Pois é, e além disso o Tony Kanaan também, que tem 9 voltas a mais para ficar na pista do que os seus concorrentes diretos, como o Hélio Castro Neves e o Ryan Briscoe. Essas 9 voltas podem acabar trazendo uma bandeira amarela. Agora, tudo indica que o Marco Andretti vai ter que fazer mais um reabastecimento, mas pode se dar o luxo de fazer apenas um splash and go, sem trocar os pneus e com isso ganhar valiosos segundos. Tony Kanaan vai tentando a passagem em cima da Danica Patrick. Ele chegou
esteve 1/10 da Danica Patrick e vai tentando a ultrapassagem. Você tem aí a imagem dele. Você tem a imagem do carro do Tony Kanaan na caça da Danica Patrick. O Hélio Castro Neves abre 6.4 com relação ao Ryan Briscoe. Ryan Briscoe está 2.8 de vantagem para o Scott Dixon. Esses são os 3 primeiros colocados. O Henrique Bernoldi é o 7º. Que grande prova faz o Henrique Bernoldi com o carro da fraca Conquest. O Bruno Junqueira é o 11º colocado. O Tony vai buscando a 12ª colocação em cima da Danica. Esse é o líder da prova, o Hélio Castro Neves. Resultado importantíssimo para o piloto brasileiro. Ele vencendo a corrida, ele iria para 447 pontos, independentemente dos 3 pontos com maior número de voltas lideradas. Mas tudo indica que vai conseguir. Então vamos colocar aí 450 pontos, enquanto que o Scott Dixon, terminando em 3º lugar, iria para 490 pontos. Já na prova do Kentucky, já daria para o Hélio Castro Neves sair de Kentucky na liderança com uma vitória, de repente com o 2º lugar, e a não pontuação do Scott Dixon. Olha que situação complicada ali atrás. A gente já vê a Danica Patrick, a gente já vê ali na frente o Bruno Junqueira, a gente vê um pouquinho mais à frente o Ryan Hunter-Reay, a gente vê também o Ernesto Viso, a gente vê o Tony Kanaan, e a situação já é mais complicada. Um bolo de carros neste momento e o Tony não consegue a ultrapassagem em cima da Danica. Atrás do Tony agora o AJ Foyt. O Marco Andretti voltou na 20ª colocação, corrige neste momento o computador, é o 20º colocado. Ficar na pista com bandeira verde sem a parada não foi uma boa coisa para o Tony, não. Para o Marco Andretti, não. Vamos lembrar aí que o Ernesto Viso está liderando esse pelotão, está andando na casa de 1,5. Todos os outros andando na casa de 1,4. Lá na frente, os líderes fazem 1, 2 e 6. O Hélio Castro Neves na última passagem é o piloto, um dos pilotos mais rápidos da pista, lembrando que a melhor volta dele foi 1,2.4. O Bruno Junqueira conseguiu a ultrapassagem em cima do Ernesto Viso, por isso você vê o carro ali do Ernesto Viso e ele é quem vem segurando esse pelotão, porque o Bruno passou e foi embora. O Bruno Junqueira, que estava atrás do Ernesto Viso, vai ocupando agora a 10ª colocação. Theo, e olha, o Darren Manning já ultrapassou o AJ Foyt, já encosta no Tony Kanaan, e agora ou o Tony Kanaan parte para cima da Danica, ou ele vai acabar perdendo a posição para o Darren Manning. E olha, o Ernesto Viso está andando realmente muito mal, ele segura todo mundo, fez na última volta em 1,6. A Danica fez 1,5.3 e, comandado por esses dois pilotos mais lentos, o Tony fez 1,5.5. Agora é uma corrida também que existe uma preocupação muito grande com relação à durabilidade do equipamento. Não só durabilidade de freio, durabilidade consumo de combustível também para a tática certa, porque é uma corrida nova para os pilotos que vêm da antiga IRL, e principalmente durabilidade na suspensão. Por isso o Hélio Castro Neves tem um ótimo ritmo. Na última volta ele acabou tendo problemas com o retardatário, perdeu um pouco da vantagem que tinha para o Ryan Briscoe, mas passou na volta anterior 7 segundos de vantagem. Você vai aí com o Paul Tracy. Paul Tracy, que é o 8º colocado, está atrás do Henrique Bernoldi. O Henrique Bernoldi está 1.3 atrás do Dan Weldon. O Paul Tracy está 1.3 atrás do Henrique Bernoldi. Faz uma boa prova. Ali é o Will Power. Na verdade. Agora sim o Paul Tracy. Você viu o Paul Tracy. Paulo. O primeiro Hélio Castro Neves, o Ryan Briscoe é o segundo. 6 segundos é a vantagem neste momento. É verdade, você tem toda a razão em relação à preocupação com a suspensão, principalmente pela pista muito ondulada e por essa parte dos S, onde os pilotos, para ganhar tempo, têm que atacar as zebras com muita força. É importante ver que quando os pilotos fazem uma volta rápida, eles literalmente voam pelas zebras. Daqui a pouquinho vamos a... Opa! Ali travou tudo o Paul Tracy. É que vai chegando o Ryan Hunter-Reay. Ele perdeu um pouco do contato que tinha com o Henrique Bernoldi. A diferença subindo agora do Henrique Bernoldi para o Paul Tracy para 2.6. E o Ryan Hunter-Reay está apenas 6 décimos atrás desse carro aí do Paul Tracy. Vamos chegando já à metade da prova. Tem muita corrida ainda pela frente. O Hélio Castro Neves volta a ter um bom ritmo. 1.2.606 a última volta dele, enquanto que o Ryan Briscoe fez em 1.3.442. 6.9 é a diferença neste momento do primeiro para o segundo. O Scott Dixon está 2.1 atrás do Ryan Briscoe. Scott Dixon que vem na 3ª colocação. O Henrique Bernoldi vai ocupando a 7ª posição, 1.2 atrás do Dan Weldon. Vai tentando a aproximação de novo em cima do Dan Weldon. Já esteve mais próximo, perdeu um pouco o contato, mas vai buscando aí a aproximação. A gente vê o Mark Roth, que é retardatário. Canadense contra canadense.
E aí os problemas do Paul Tracy nessa volta dele à Fórmula Indy, que ele também não escapou das rodadas lá em Edmonton. E olha, agora que o cansaço vem chegando, é nítido, o Ryan Hunter-Reay chega nele, tem uma condição melhor e o Paul Tracy começa a errar seguidamente, travando os freios. Ele que já disputou provas em Edmonton, 3 corridas, terminando entre os 5 primeiros colocados. Ele foi o 5º colocado em 2007, depois ele foi o 5º colocado em 2006 e depois ele foi o 3º colocado na primeira corrida em 2005. É um piloto que conhece bastante esse circuito, já que disputou as provas da antiga Champ Car. E olha aí que coisa estranha, me parece que aquela parte do macaco que levanta o carro ficou preso no carro do Oriol Serviat. Você está vendo ali o carro do Oriol Serviat, esse aí o Just Wilson, partindo para cima dele, ó, e conseguindo a ultrapassagem. Aí depois o Oriol Serviat foi lá e deu o troco. Essa é uma briga interessante, o Oriol Serviat é o 4º colocado, e o Just Wilson vai ocupando a 5ª colocação. 2 pilotos que têm experiência dessa pista, conhecem, vieram aí da extinta Champ Car e eles sabem o que estão fazendo, né? Estão andando num ritmo muito bom, vem aí na casa de 1,2,5, 1,2,8, essa é a diferença deles, esse é o ritmo deles agora. E agora começa a virar na casa de 1,2, 1,2,5 também o Scott Dixon. Antes só os pilotos da Penske, agora o Scott Dixon vira 1,2,5, 1,2,8 Oriol Serviat. Just Wilson na última passagem 1,3,1. O Tony Kanaan continua atrás da Danica Patrick, vai ocupando a 13ª posição, enquanto a gente tem o Henrique Bernoldi em 7º lugar e o Bruno Junqueira na 10ª colocação. O Henrique Bernoldi está agora, neste momento, 9 décimos atrás do Dan Weldon. Temos 49 voltas completadas. 49 voltas completadas neste momento. Já passamos da metade da corrida. Fica a expectativa da próxima parada para a troca de pneus e reabastecimento. Que volta horrorosa fez agora o Ryan Briscoe, hein? Uma volta muito ruim, de repente são os retardatários. O Hélio Castro Neves 1,2,6, 1,4,6 o Ryan Briscoe. A diferença sobe para 9,2. E o Scott Dixon, 7 décimos só atrás do Ryan Briscoe. Hélio Castro Neves aí já liderando 33 voltas, importante para ele na conquista dos 3 pontos de bonificação. E olha, o Scott Dixon deve ter percebido que o Ryan Briscoe tem dificuldades de manter o ritmo e começa por pressão. Olha aí, problemas com Towson Bell. Towson Bell encontrando a proteção de pneus ali. E vamos ter, já temos, né? Bandeira amarela em todo o circuito, hein? Bandeira amarela em todo o circuito. Towson Bell vai tendo problemas, não sei se vai conseguir voltar. O pneu ali me dá a impressão que já está furado, murcho. E o Hélio Castro Neves, quando tinha 9 segundos de vantagem para o Ryan Briscoe, chega essa bandeira amarela e aí todo mundo vai ficar junto. Ó. Passou reto. Passou reto. Interessante, ele passou reto. Agora é interessante a gente observar a estratégia das equipes, o que é que elas vão fazer, se vão chamar seus pilotos ou não. 28 voltas foram completadas aí por Elinho, por Briscoe, Scott Dixon, Nelson Serviat, Justin Wilson, Dan Weldon. Lá atrás, o Marco Andretti fez a sua parada a apenas 9 voltas. Será que ele vai ficar na pista? E a mesma coisa, será que vai acontecer com o caso do Tony Kanaan, que tem 18 voltas apenas na pista? Olha, Celso, eu acho que todos os chefes de equipe vêm se fazendo essa pergunta agora. Porque com 50 voltas completadas, não adianta encher o tanque, que não dá para terminar a corrida. Agora, viraram a roleta lá em Edmonton, vamos ver quem vai tirar o prêmio. Você só tem até amanhã para participar do lance final e levar para casa um Kia Cerato. Uma moderna moto Yamaha, TV de plasma, home theater, PlayStation 3 e ainda um super box com filmes fantásticos, gastando muito pouco. Envie uma mensagem de texto do seu celular com o valor do seu lance para 1313. Não esqueça da vírgula para separar os centavos. Se ele for o menor e único, você compra todos esses produtos pelo valor que mandou. Na hora, você recebe o status do seu lance. Acelere, hein? Você só tem até amanhã. Envie o seu lance para 1313. Logo mais às 11h30 da noite você tem o programa Truck Sport com os bastidores da Fórmula Truck aqui na Rede 21, que vai mostrando para você a 13ª etapa do campeonato da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Edmonton. Primeiro colocado Hélio Castro Neves, Ryan Briscoe, o segundo Scott Dixon, o terceiro Oriol Serviat, o quarto, o quinto Just Wilson, Dan Weldon é o sexto, Henrique Bernoldi é o sétimo, Paul Tracy é o oitavo, o Bruno Junqueira é o 10º, Ernesto Viso o 11º, a Danica Patrick vem na 12ª colocação, o Tony Kanaan vai ocupando a 13ª posição. O Marco Andretti está em 19º.
vê um ótimo público no circuito de Edmonton. Público muito bom. Aliás, é uma tônica que a gente está vendo nessas provas da Fórmula Indy neste ano, o aumento de público em todos os circuitos, como também o aumento de audiência na televisão norte-americana. Vive realmente um momento de crescimento da Fórmula Indy, que nesse momento já está conversando o Willi Hermann com relação ao calendário do próximo ano, um calendário que pode ser maior, com algumas novidades, novas provas entrando, algumas provas até saindo. Pois é, um calendário que agora a Fórmula Indy começa a ferver lá nos Estados Unidos. Começa um disque de troca de equipes. Tem gente que jura que o Tony Kanaan não fica na Andretti Green. Gente especula que ele vá para a Penske. Outros falam, não, ele vai para uma equipe nova. E essa equipe poderia ser a Forsythe, pela qual o Tony Kanaan já correu. A verdade é que muita especulação. Para o ano que vem se espera 20 provas, muito provavelmente 2 provas no Canadá e muitas novidades. Ali Hélio Castro Neves pode dar indício que vai para os boxes. Vai para os boxes, todo mundo entrando, hein? Vamos ver se alguém vai ficar na pista. Vamos ver se alguém vai ficar na pista. Fica o Tony. Fica o Tony. O Tony fica na pista. Vamos ver o trabalho da equipe Penske. Vai chegando também o Paul Tracy. Vamos ver o trabalho da equipe Penske em cima do carro do Hélio Castro Neves e do Ryan Briscoe. E da Chip Ganassi em cima do carro do Scott Dixon. Vai voltando aí o Paul Tracy. Foi um dos primeiros a entrar. Você vê que ele está voltando enquanto que os outros estão parados. Olha o trabalho aí em cima do carro do Hélio Castro Neves também. Do Ryan Briscoe. Vai voltando o Hélio Castro Neves. Saiu um carro ali da Chip Ganassi. Não sei quem. Opa! Sai o carro da Chip Ganassi à frente ali, hein? Pois é, Theo, nada como liderar o campeonato e ter direito ao primeiro box e ser favorecido para poder sair reto, não ter que contornar o carro da frente. Mas aí também é uma questão de velocidade, né? Além da facilidade de você voltar à frente, ali também deve ter sido mais rápida a equipe Chip Ganassi em cima do carro do Scott Dixon. Esse é o Tony Kanaan, é o novo líder da prova. E é interessante ter o Tony Kanaan à frente. Não deu para ver aí se o Marco Andretti entrou, mas não deve ter entrado. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelo menos 9 carros. Pelo menos 9 carros estão ali à frente do Scott Dixon. Que dos pilotos, daqueles que entraram para a troca de pneus e reabastecimento, é o que saiu na frente. Vi pelo menos 9 carros, mas pode ter mais gente. Pode ter mais gente ali, ó. 1, 2, 9. Ali naquele... Exatamente, são 9 carros. Aí o Scott Dixon, aí o Hélio Castro Neves. Aí sim, daqueles que pararam no mesmo ritmo, o Dixon conseguiu a primeira colocação nos boxes. Vamos ver na relargada. Vamos ver também, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o fato de que as equipes, os carros estavam andando, quem estava andando na frente tinha um ritmo mais forte e olha outro pneu escapando aí. Mais um. Parece Mário Domingues. É ele mesmo. Mais um. Eu diria que das piores equipes, Vila e Celso, estão disputando aí a do Mário Domingues, a Pacific Coast Motorsports e a Conquest. E a Dale Coyne também, que não ajuda muito, apesar de ter feito carros muito bem acertados para essa pista. Agora, essa coisa da posição de volta do Scott Dixon tem muito a ver com o combustível que ele economizou durante o tempo que esteve na pista. Por isso pode ter feito um pit mais rápido, que a gente lembra que não é só a parada de pneu que dita, é também a colocação do combustível. Aliás, é o combustível que dita o ritmo de troca de parada das equipes e dos carros. É verdade, Celso. Na realidade, o fluxo de combustível determina o tempo de parada de box, uma vez que a troca de pneus dos 4 pneus é mais rápida. Agora, pode ser também que a equipe tenha optado por não encher completamente o tanque de Scott Dixon, uma vez que ele vai ter que parar novamente. Agora, olha, me desculpe a Conquest, me desculpe a Pacific Coast, uma lambança de novato, essa coisa de parar no pit e não prender a roda direito. É uma situação difícil. Agora, nessa volta de pista, a gente tem que falar também da necessidade de ser agressivo por parte do Hélio Castro Neves, que tem os carros da equipe Chip Ganassi logo à frente dele. O que ele tem que fazer ali para conseguir fazer a curva mostra o quão apertados são esses espaços para pit na pista de Edmonton. E ele tem, além do Scott Dixon na frente dele, 9 carros, dos quais pelo menos 5, como Ed Carpenter e outros, são bastante lentos.
ou seja, ele vai ter que se desfazer desses carros lentos, passar o Scott Dixon e o mais importante, não se envolver em encrenca. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Nós temos agora o Tony Kanaan em primeiro, AJ Foyt é o segundo, Bud Rice é o terceiro, Ed Carpenter é o quarto, o Scott Dixon aparece na quinta posição, o Hélio Castro Neves é o sexto, sétimo Ryan Briscoe, o oitavo Dan Weldon, Just Wilson é o nono, Paul Tracy é o décimo. Na 11ª colocação, Ryan Hunter-Reay, Oriol Servial 12ª, Danica Patrick na 13ª, Henrique Bernoldi aparece em 14º, Bruno Junqueira é o 15º. Não foi um bom trabalho no carro do Henrique Bernoldi, da mesma forma no carro do Bruno Junqueira, já que a Danica estava atrás e a Danica agora está à frente. O Ernesto Vies é o 16º, 17º Darryl Manning, o Marco Andretti vai ocupando a 18ª colocação. Esta é a situação de momento. Aí está o Hélio Castro Neves, que perdeu a posição nos boxes para o Scott Dixon. Vamos ver na relargada como ele vai partir para cima do Scott Dixon. Precisa realmente terminar à frente. Esse aí é o canadense. A prova é no Canadá, a geração canadense. Todas as atenções em cima do senhor apronta tudo. O Paul Tracy, que vai ocupando neste momento a 10ª colocação. Aí você vê o ótimo público no circuito de Edmonton. Com relação ao ano que vem também, os pilotos brasileiros, o Hélio Castro Neves oficialmente tem contrato com a Penske. O Tony Kanaan deve renovar seu compromisso com o Andretti Green. Da mesma forma também, o Vitor Meira deve renovar o seu contrato. Opa, olha ali o Paul Tracy com o Ryan Hunter-Reay no momento da parada. Como o Vitor Meira deve renovar o seu contrato com a equipe Panda. Os outros brasileiros buscam melhores equipes para a próxima temporada e o Rafael Matos, que é o segundo colocado no campeonato da Indy Lights, tem possibilidade sim de subir para a Fórmula Indy no próximo ano. Continuamos com a bandeira amarela. E, Theo, nessa relargada que a gente vai ver, que vai ser muito interessante, a briga direta pela liderança do campeonato, a briga que vale, que é Hélio Castro Neves e Scott Dixon. Essa é a grande briga que a gente tem que acompanhar, porque ela vale muito mais do que simplesmente as posições na pista. A gente já viu que o Helinho tem um carro muito bom nessa pista, mas não pode dar mole, não pode vacilar com relação ao piloto da Chip Ganassi. Se bem que o que a gente viu agora, acabou de ver aqui, uma inversão de colocação, não sei se é só no computador, mas o Hélio Castro Neves já está à frente do Scott Dixon. Pode ter sido determinada essa troca aí de posição em função do momento que passaram ali no sensor da saída do pit, hein? Eu quero, porque a eles inverteram. E a impressão é exatamente, inverteram e vão ganhando velocidade, hein? Tudo indica que vamos ter a bandeira verde nessa volta. Inverteram. Boa notícia, boa notícia. No computador mostra aqui exatamente isso. Aí você vê o Paul Tracy. Ó, vamos observar ali na imagem. Ó, o Tony Kanaan é o líder. Segundo colocado, o AJ Foyt, o Bud Rice, o Ed Carpenter, aquele carro amarelo. Aí apareceria o primeiro daqueles que pararam. Na imagem ainda continua o Scott Dixon na frente de Hélio Castro Neves. Na verdade, o computador ali também está engolindo um monte de piloto. Vamos ver agora, vamos ver, daqui a pouquinho a gente confirma. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Edmonton. Continua à frente sim, Scott Dixon está ali à frente, vai para cima do Ed Carpenter. Olha o Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves vai tentando um traçado diferente. Por dentro vem o Scott Dixon. Olha o Hélio Castro Neves. Pode se dar bem agora. Pode se dar bem agora. Vai tentando a ultrapassagem. Ele já abre com relação ao seu companheiro de equipe, Ryan Briscoe. Esse aí é Tony Kanaan. Se mantém à frente Tony Kanaan. Momento importante demais do Grande Prêmio de Edmonton. Esta aqui é a 13ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Tony Kanaan passa a liderar a prova, vem num ritmo diferente de parada, hein? Num ritmo diferente de parada. A última parada dele no pit a 25 voltas. 25 voltas, aí está Tony Kanaan. A confusão um pouquinho mais para trás. A confusão entre Scott Dixon e Hélio Castro Neves. Valendo, quem sabe, a liderança da prova daqui a pouco, mas valendo sim a disputa do título. A briga pela liderança do Tony Kanaan. Largou em 27º. Vem com uma tática diferente e vai liderando a prova. E o Dixon vem na frente do Hélio Castro Neves, sim. Se houve uma inversão, ela não foi cumprida no final, porque o Hélio está atrás do Scott Dixon. O Scott Dixon, líder do campeonato, vem na frente do carro número 3 do vice-líder Hélio Castro Neves. Esse aí é Ryan Briscoe. E olha, me parece que o Ryan Briscoe rodou, porque ele aparece lá atrás, andando próximo do Will Power,
ninguém à frente dele. Não é bom, né? Não é bom se realmente aconteceu isso, se o Ryan Briscoe realmente perdeu posições, porque ele seria, vamos ver, ó, no momento que ele tentava passar o Carter, o Hélio já tinha ido embora. E aí sim, ó, aí saiu rodando o Ryan Briscoe, ó, perdeu várias posições. Sozinho, hein? Você vai agora com o Justin Wilson, no toque, ó. Sozinho, nada. Foi uma Tomou um panca toque na do Ed traseira. Carpenter. Estamos juntos aqui na Rede 21 e também no Band Esportes agora, com a 13ª etapa do Campeonato da Fórmula Indy. Temos 56 voltas completadas, 39 voltas para o final da prova. Ali o Hélio Castro Neves vai buscando a ultrapassagem em cima do Scott Dixon. O primeiro colocado é Tony Kanaan, AJ Foyt é o segundo, Bud Rice é o terceiro, Scott Dixon é o quarto, Hélio Castro Neves é o quinto, Dan Weldon é o sexto, o sétimo Justin Wilson, Paul Tracy é o oitavo, Oriol Serviá é o nono, Ryan Hunter-Reay vem pela 10ª colocação, Ed Carpenter é o 11º, Bruno Junqueira agora é o 11º, acaba de ganhar a 11ª colocação. Essa é a situação de momento. Henrique Bernoldi é o 18º. O Jaime Câmara acabou tendo problemas, o mesmo acontecendo com o Vitor Meira e o mesmo acontecendo com o Mário Moraes. Esse é o novo líder, Theo. AJ Foyt, quarto. O que será que aconteceu com o Tony Kanaan? Será que o Tony Kanaan foi para os pits ou acabou tendo problemas e perdeu a posição para o AJ Foyt? AJ Foyt passa a ser o primeiro colocado, hein? AJ Foyt é o primeiro colocado. Situação confusa nesse momento no Grande Prêmio de Edmonton. Vamos Olha, ver? Theo. Olha o que aconteceu com o Tony aí, ó. Acabou rodando sozinho, hein? A imagem de cima. Ele procurava andar num ritmo mais forte para recuperar a velocidade, tentar no próximo pit stop ganhar alguma vantagem em relação ao fato de estar aí com o carro um pouco mais leve, mas ele perdeu posições. O cara agora vai ter uma dificuldade um pouco maior quando a gente vê ele logo atrás do carro do Mário Moraes. O Mário Moraes, que também ficou bastante tempo no pit, está andando na pista, está aprendendo esse traçado. E o Briscoe agora vai para os boxes, ó. Você vê ali um reabastecimento, nada de troca de pneus. Vai para uma tática diferente, hein? Vai para uma tática diferente. O primeiro colocado, AJ Foyt. O segundo, Tony Kanaan. O Scott Dixon, o terceiro. O quarto, Bud Rice. O Hélio Castro Neves é o quinto. Theo, e olha, o Ryan Briscoe não trocou os pneus. Ele foi para uma tática de splash and go. E olha, tática de splash and go a 37 voltas do final. Pode ser que ele tenha combustível para ir até o final da corrida. É mais uma daquelas do Roger Penske, que às vezes faz coisas brilhantes e às vezes comete erros enormes, como no caso, ele já aconteceu de ter cometido erros assim para o Gil de Ferran algumas vezes. Vamos ver se é o caso nesse final de semana. Tá vendo, Celso? O pessoal sempre lembra mais dos erros que dos acertos. A verdade é que o AJ Foyt, aliás, o Roger Penske é um dos maiores estrategistas de corrida. E olha, lá em Watkins Glen, no final de semana passado, ele salvou uma corrida virtualmente e ganhou com o Ryan Briscoe. Aí você está vendo o líder da prova, a gente vê ali atrás, ó, de volta o Mário Moraes. Conseguiu recuperar a suspensão do seu carro e o Mário Moraes, que é retardatário, vai passando agora o AJ Foyt. É retardatário, olha o Tony para cima do AJ Foyt, olha o Scott Dixon se assanhando. Olha o Scott Dixon se assanhando, ganha a posição. Scott Dixon passa a ser o segundo colocado. O Tony Kanaan passa a ser o primeiro colocado e já vai chegando o Hélio Castro Neves. Tem de passar logo, hein? Tem de passar logo o Hélio Castro Neves. Ali na frente é o Mário Moraes, que é retardatário. É retardatário o Mário Moraes. Nós temos neste momento o Tony Kanaan em primeiro, o Scott Dixon é o segundo, depois o AJ Foyt é o terceiro e muito próximo dele o Hélio Castro Neves. Não pode perder tempo. O Hélio Castro Neves ficou atrás do Bud Rice, perdeu 2 segundos com relação ao Scott Dixon. Quando passou, já vinha tirando a diferença, mas agora encontra à sua frente o AJ Foyt.
E esse é um circuito, apesar de ser aeroporto, apesar de uma pista muito larga, tem um trecho muito sinuoso, muito lento, onde você não passa. Tem de passar agora, tem de passar nas grandes retas, principalmente na reta de chegada. O Tony Kanaan reassumiu a primeira colocação, mas em compensação, o Scott Dixon é o segundo colocado. Vamos ver agora o Hélio Castro Neves, se ele já encosta e passa. Olha o momento aí, ó. O Mário Moraes acabou ajudando todo mundo que estava atrás e complicando a vida do AJ Foyt. Era retardatário, passou. Aí veio o Tony, passou o AJ Foyt, passou também o Scott Dixon e aí ficou o Hélio Castro Neves. Opa, mais uma bandeira amarela, hein? Pelo lugar que ele está é o Graham Rahal. Que já teve problemas no início da prova com a quebra da suspensão. Amarela. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Vectra GT. Prepare-se para sair da linha. Vamos ver o que aconteceu com ele, o Graham Rahal. Foi colhido pelo Viso. Agora o Viso já está na hora realmente de ter um puxão de orelha mais forte, né? Porque o Viso vem apronto. Se tinha antigamente o senhor apronta tudo, o Paul Tracy, parece que é o venezuelano Ernesto Viso, né? Porque vem aprontando uma barbaridade. É verdade, ele é o ilustre representante. Olha, o Cachumba tirou ele de uma das provas, mas do jeito que ele vem dirigindo, realmente a Cachumba só não resolve. Vai ter que ter puxão de orelha, porque ele literalmente alvejou ao Graham Rahal. Agora, Theo, Celso, imagine que com essa bandeira amarela, quem vai estar na frente é Ryan Briscoe, de tanque cheio, tá certo que pneu gasto, mas com combustível para terminar a corrida. Combustível para terminar a corrida, liderando a prova, agora é ele, é o único que não precisa parar mais. O Hélio Castro Neves pulou para a terceira colocação. E parando agora também o Tony Kanaan. O Tony Kanaan só tem uma parada. Ele entra de novo na briga. Entra de novo na briga. Você está vendo, passando ali na frente, o AJ Foyt. O AJ Foyt que já foi ultrapassado pelo Hélio Castro Neves. Temos em primeiro o Tony Kanaan. O Scott Dixon é o segundo. O terceiro é o Hélio Castro Neves. O AJ Foyt é o quarto. O quinto, Bud Rice. Dan Weld é o sexto. Paul Tracy é o sétimo. Just Wilson é o oitavo. Oriol Serviá é o nono. O décimo, Ryan Ranteray. O Bruno Junqueiro, o décimo primeiro. O Ed Capta, décimo segundo. O décimo terceiro, a Danica Petro. O Marco Andretti, o décimo quarto. O décimo quinto, o Darry Manning. Já fez 3 paradas o Henrique Bernoldi. Olha o Tony, ó. O Tony já entrou, rapidinho. Já faz a sua parada. Não vejo o Hélio Castro Neves, hein? Já fazendo a sua parada ali o Tony Kanaan. Parada demorada. Precisa de mais combustível mesmo. E vai voltando a pista. Ryan Ranteray, olha a confusão ali atrás, ó. Vamos ver a imagem. Que eu acho que nem o de entraram, né? Muita gente não entrou. Muita gente também já fez a terceira parada. E muita gente já fez a segunda. Por exemplo, já fez a sua terceira parada o Henrique Bernoldi. Volta à pista. O mesmo acontecendo com o Vitor Meira. O Bernoldi seguiu mais ou menos a mesma tática do Ryan Briscoe da equipe Penske. O Briscoe tem 4 voltas na pista, o Bernoldi tem 6 voltas. Ou seja, eles tinham parado mais ou menos no mesmo momento. Precisa ver quem é que economizou mais combustível e quem é que vai subir mais na classificação da prova. Interessante que todo mundo que tinha 10 voltas ficou na pista. Ou seja, os líderes, aqueles que passaram o maior tempo disputando a liderança da prova, seguem na pista, não fizeram pit stop agora. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Bom, vocês ficam fazendo os cálculos aí. Teria alguma possibilidade, de repente, do Dixon não entrar mais? O mesmo acontecendo com o Hélio Castro Neves? Não, Theo. Nesse momento, ambos têm que entrar. Agora, eu acho que quando der bandeira verde, nós vamos ver a corrida mais agressiva de todos os tempos. Nós vamos ver o Dixon e o Hélio Castro Neves fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida para abrir espaço do resto do pelotão e, quem sabe, aí fazer um splash and go e sair partindo para a briga pela vitória. E se antes a gente tinha dito que no meio do pelotão essa briga valia a liderança do campeonato, que dirá agora, né?
valendo a liderança da prova, a liderança do campeonato, uma briga direta para a gente mostrar aqui para o público do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, quem é o piloto que merece ser o campeão, numa briga direta entre os dois, Dixon e Hélio Castro Neves. E o Hélio Castro Neves, um pouquinho antes da parada, não naquele momento que apareceu por ali o Mário Moraes, tinha o carro mais rápido, hein? Era mais rápido que o Scott Dixon. Scott Dixon vai buscando a sua 5ª vitória na temporada. O Hélio Castro Neves vai buscando a sua 1ª vitória. Já vem mais de um ano sem vitórias, o Hélio Castro Neves está na hora de vencer uma prova e mostrar que realmente está aceso, vivo na luta pelo título. Scott Dixon é o primeiro, o Hélio Castro Neves é o segundo. O Dan Weldon vai ocupando a 3ª colocação, o Paul Tracy é o 4º, o Just Wilson é o 5º, o Oriol Serviá é o 6º, o Bruno Junqueira passa a ser o 7º colocado. O Bruno já tem 2 paradas. Até a Danica Pet, que é a 8ª, é o mesmo ritmo. São pilotos que estão na pista há 12 voltas. O Marco Andretti é o 9º, 9 voltas na pista. O Darren Manning é o 10º, 9 voltas na pista. Aí vem o Ryan Briscoe, está a 5 voltas na pista. O Henrique Bernot está a 7 voltas na pista, é o 12º colocado. Aí aquele pessoal que parou agora. O Ryan Runterway é o 13º, o Tony Canaan é o 14º. Eu não sei não, viu? Tem que esperar, porque às vezes pode pintar mais bandeira amarela. Eu acredito que vamos ter mais bandeira amarela, é normal, vai chegando no final da prova mais bandeiras amarelas, mas eu não sei não a tática desses que ficaram na pista, principalmente os primeiros colocados. Aí é uma questão da gente esperar mesmo, lembrando que esses pilotos são os que estão disputando a liderança da corrida a maior parte do tempo, e a gente vai ter que olhar, né? Você falou de bandeiras amarelas, definitivamente deve ter mais, porque o desgaste físico é muito grande nessa pista. São 63 voltas agora, 64. Tem um bocado de coisa para acontecer ainda, mas dá para perceber que o final de corrida vai ser muito interessante nessa briga. Não importa se pela 1ª ou pela 2ª colocação, mas o Hélio Castro Neves tem de estar na frente do Scott Dixon se estiver pensando no título da temporada. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. E o interessante é que o Ernesto Viso continua na prova e não acontece absolutamente nada com ele. Vai ocupando a 18ª colocação, tá aí o venezuelano Ernesto Viso. Especificamente naquele acidente, ele pode alegar o quanto ele quiser que ele errou, simplesmente. Isso daí não tem como o diretor de prova tirar ele por conta disso. Agora, que vai valer, o que deveria valer, no mínimo uma conversa longa, uma multa, porque não é a primeira vez. E ele definitivamente guia agressivamente demais, é muito agressivo para a qualidade de pilotagem que ele tem. Mas ele errou, mas prejudicou um outro piloto, né? Por isso mesmo que ele pode alegar tudo. Agora, durante a prova, o diretor de prova não vai dar bandeira preta para ele. O máximo que ele pode fazer é adicionar segundos no final da corrida, mas isso a critério da direção de prova depois da corrida. Ele vai ali atrás do Ed Capri, vai ocupando a 18ª colocação. E vai ganhando velocidade o Scott Dixon, também Hélio Castro Neves. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Edmonton. E já vem o Hélio Castro Neves para cima do Scott Dixon. Abriu um pouquinho com relação ao Dan Weldon. O Dan Weldon vai sentindo também a pressão do Paul Tracy. Olha o Hélio Castro Neves buscando a aproximação. Foi esperto o Scott Dixon, hein? Uma boa relargada do Scott Dixon. E ali atrás do Paul Tracy já vai aparecendo o Just Wilson, que é o 5º colocado. Tem problemas aí. Bernoldi tem problemas, vai voltando à pista. O Bernoldi, que vinha numa tática diferente, era o 12º colocado. 12º colocado o Bernoldi, aí o Ernesto Viso. Aí o Ernesto Viso vai voltando à pista nesse momento, o Ernesto Viso. E esse é o primeiro colocado, Scott Dixon. Hélio Castro Neves é o 2º. Abriu com relação ao Dan Weldon, Dan Weldon abriu com relação ao Paul Tracy. São os 3 primeiros colocados. Vamos ver depois dessa volta quem consegue ter o carro mais rápido. Pista livre para Scott Dixon. Vai tentando a aproximação o Hélio Castro Neves. Vamos caminhando para as últimas 28 voltas da prova. É um momento importante demais do Grande Prêmio de Edmonton. Daqui a pouquinho, tanto Dixon como Hélio, como Dan Weldon precisam parar para a troca de pneus e reabastecimento. Agora é impressionante o ritmo desses dois, hein? Olha o que já abriram em menos de uma volta com relação ao Dan Weldon. Você vê aí a classificação e também o que cada um fez nesta temporada. O Hélio Castro Neves tem 10 vezes chegando entre os 10 primeiros colocados e, claro, 10 vezes chegando entre os 5 primeiros colocados, e praticamente não tem diferença entre o Dixon e ele. Theo, e olha, toda torcida para que não pinte outra bandeira amarela. Que realmente toda a chance
tanto para o Hélio Castroneves quanto para o Scott Dixon, é de que se mantenha a pista em verde, que eles abram mais de 10, 15 segundos para o pelotão, que permita a eles, bem no finzinho da corrida, entrarem e fazerem apenas um splash and go de alguns segundos. E dá para ver que carro por carro o Elinho está melhor na pista. Vamos ver se ele consegue atacar o suficiente ali para ganhar essa posição na pista do Scott Dixon. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Novo Harpic bloco higiênico, sem cestinha, sem troca de refil, sem sujeira. Já vai para cima o Hélio Castroneves. Na última volta, 1.3.406 para o Dixon. Hélio, 1.3.430. A diferença na última volta de apenas 3 décimos. 3 décimos a diferença do primeiro para o segundo colocados. Ali Hélio Castroneves vai tentando a aproximação para cima do Dixon. Mais do que nunca é precisa aproximação e a ultrapassagem. Mesmo com relação ao campeonato, você vai descontar um pouco de pontos, mas é também uma questão de mostrar, ó, tô aqui e ganhei o duelo dentro da pista. É uma questão de crescer no campeonato, depois só vão faltar 4 etapas. Kentucky, Sonoma, Detroit e Chicago. Essas 4 etapas valendo pontos. Tudo indica que vamos ter mais uma, o Grande Prêmio da Austrália para fechar o campeonato, mas seria uma etapa festiva, não seria uma etapa valendo pontos. Mais uma volta sendo completada neste momento. Vamos agora para as 27 últimas voltas no Grande Prêmio de Edmonton, na 13ª etapa do campeonato da Fórmula Indy, que você vai curtindo com a gente aqui na Rede 21 e também no Band Esportes. Olha o líder da prova e líder do campeonato. Vai buscando a sua 5ª vitória nesta temporada, o Scott Dixon. Na última passagem ele virou em 1.3.01, enquanto que Hélio Castroneves 1.3.18. A diferença subiu um pouquinho para 5 décimos. Vamos ver nessa volta. A impressão que a gente tem é que está abrindo um pouquinho. E o interessante é que o Hélio Castroneves, quando tinha a pista limpa, era sempre mais rápido e bem mais rápido. Tinha construído já uma liderança com 10 segundos de vantagem para o Ryan Briscoe, seu companheiro de equipe. E 12 para este aí, o Scott Dixon. Quase lambem ali a mureta de proteção e já vem de novo o Scott Dixon. Na passagem, 26 voltas para o final da prova. Já vai completando mais uma volta o Scott Dixon. Mais uma volta para ele. Pela última volta, pela velocidade dos carros na liderança aí das 3 primeiras colocações da última volta, quem pensa em economizar combustível e quem sabe ir até o final, colocando um pouquinho só, é o Dan Weldon. Os 2 primeiros colocados estão andando muito rápido, na casa de 1.2 alto, 1.27, 1.28 Hélio e o Scott Dixon. Já o Dan Weldon está andando na casa de 1.3.9, diferença bem grande de ritmo de prova de Dan Weldon e Paul Tracy, que é o 4º colocado da corrida. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Scott Dixon, 5 décimos de vantagem, meio segundo com relação ao Hélio Castroneves. Dan Weldon está 3.9 atrás do Hélio Castroneves e 4.8 atrás do Scott Dixon. O Paul Tracy é o 4º colocado. Oriol Serviat passa a ser o 5º colocado. Deixa para trás o Just Wilson. Oriol Serviat vem girando bem mais rápido do que o Paul Tracy. Daqui a pouquinho vai lutar pela 4ª colocação. Just Wilson é o 6º. O 7º é o Bruno Junqueira. Bruno Junqueira está 7 décimos atrás do Just Wilson. E tem 3 de vantagem para o Ryan Briscoe, que é o 8º. A Danica Patrick é a 9ª. Marco Andretti é o 10º. O 11º é o Tony Kanaan. Com relação aos outros brasileiros, o Henrique Bernoldi está em 17º. O Jaime Câmara vai ocupando neste momento a 19ª colocação. Perdeu muitas voltas nos boxes. O Mário Moraes é o 21º. O Vitor Meira vai ocupando a 22ª colocação. Vitor Meira também teve problemas, perdeu voltas nos boxes. O mesmo acontecendo com o Mário Moraes. Agora, o que me chama a atenção é que sempre mais rápido, pelo menos um pouquinho mais rápido, o Scott Dixon. Nessa volta, ó, 1.2.56. O Hélio, 1.2.56 também. 575 milésimos a diferença. Aí seria uma disputa nos boxes. Só que na última disputa nos boxes, deu o Scott Dixon. E olha, se for pela localização dos boxes, o grande favorecido é realmente Scott Dixon. Só que já abrem praticamente 6 segundos. Ou seja, nessa condição que eles vão indo, eles vão conseguir abrir até 15 segundos
para o pelotão intermediário antes de parar para reabastecer. Resta saber se isso é suficiente. O Paul Tracy acaba de perder a posição para o Oriol Serviat. Tá aí o Paul Tracy, vai ocupando agora a 5ª posição. Oriol Serviat é o 4º. Vem num bom ritmo, Oriol, hein? Oriol vem num ótimo ritmo. Daqui a pouquinho, nesse ritmo que está, vai encostar em cima do Dan Weldon. O Paul Tracy fica mais agora para o Just Wilson, que é o 6º. E vem numa balada muito boa também o Bruno Junqueira, que é o 7º colocado. Esse aí é o Ryan Briscoe. Ficar de olho também no Ryan Briscoe, vem num outro ritmo de corrida, já é o 8º colocado, hein? É o 8º colocado, o Ryan Briscoe, e já vai buscando aproximação para o Bruno Junqueira. Olha só o Ryan Briscoe como tenta encostar em cima do Bruno Junqueira. Você já vê lá na frente o carro do Just Wilson e também do Paul Tracy. Passando pelo Bruno, vai chegar nos outros dois. E ele no ritmo que está vindo, não só com relação à velocidade dele, mas principalmente pelo fato de que ele não precisa parar. Isso é que é o mais interessante dele. A corrida dele é franca, ele vai para atacar, ele pode atacar, ele tem condições de ir até o final sem parar mais, o que não vai acontecer com ninguém que está na frente dele. Todo mundo precisa parar. E o Hélio precisa apertar o passo, hein? Já abriu 1 segundo Scott Dixon na liderança da prova com relação ao Hélio Castro Neves. Já tem aí uma margenzinha para um pequeno erro no reabastecimento de sua equipe. Scott Dixon é o primeiro, o segundo é o Hélio Castro Neves, o terceiro é o Dan Weldon. O Scott Dixon para o Dan Weldon abriu 7 segundos e meio. Vamos ver o Scott Dixon para o Ryan Briscoe, tem 11.3. Ficar de olho no Ryan Briscoe, que esse também está vivo, está aceso para vencer a prova. Essa diferença de tempo entre o Dixon e o Hélio Castro Neves é importante a gente destacar, como você falou, abre espaço até para um errinho da Chip Ganassi, mas também pode fazer com que o carro do Hélio tenha um pouquinho mais de combustível para fazer uma parada mais rápida. Essas estratégias, as duas equipes de ponta da Fórmula Indy vão fazendo uma briga não só de pilotos, mas também de estratégia, o que vão fazer os mecânicos quando esses carros pararem. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Boa volta do Hélio, 1.2.497, 1.2.865 Scott Dixon. A diferença cai para 6 décimos. 6 décimos é a diferença. Tem de continuar apertando, buscando a aproximação em cima do Scott Dixon. Vamos caminhando para a hora da verdade do Grande Prêmio de Edmonton. 22 voltas para o final da prova. Dixon é o primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo. Ainda precisam de uma parada para o reabastecimento, pelo menos. Dan Weldon é o terceiro. Oriol Serviat é o quarto. Oriol está 6 décimos atrás do Dan Weldon. O espanhol vem num ótimo ritmo, numa grande prova. O Paul Tracy recebendo muita pressão do Just Wilson. Paul Tracy é o quinto. O Just Wilson é o sexto. Ele está 4 décimos só à frente do Just Wilson. O Bruno Junqueira está 7 décimos do Just Wilson. Ryan Briscoe coladinho, 3 décimos atrás do Bruno Junqueira. Nessa volta, Scott Dixon 1.2.817. Castro Neves 1.2.984. A diferença volta a subir para 8 décimos. E você só tem até amanhã para participar do lance final e levar para casa um Kia Cerato, uma moderna moto Yamaha, TV de plasma, home theater, PlayStation 3 e ainda um super box com filmes fantásticos, gastando muito pouco. Envie uma mensagem de texto do seu celular com o valor do seu lance para 1313. Para separar os centavos. Se ele for o menor e único, você compra todos esses que mandou. Na hora você recebe o status do seu lance. Acelere, hein? Você só tem até amanhã. Envie o seu lance para 1313. A diferença do Scott Dixon e Hélio Castro Neves para o terceiro Dan Weldon já chega perto de 9 segundos. Eles têm mais 10 voltas aproximadamente com esse tanque e vem ganhando 1 segundo por volta. Ou seja, podem abrir até 19 ou 20 segundos de vantagem nesse ritmo. Daqui a pouquinho tem um retardatário à frente do Scott Dixon, hein? Quero ver na passagem aqui a diferença do Dixon para o Hélio Castro Neves. Na volta anterior, 9 décimos. Pode ser realmente que o Celso tenha razão, que o Hélio Castro Neves tenha tirado um pouquinho o pé e vai deixar para parar, sei lá, depois, entrar. Já vai passando muito fácil ali pelo hot. O retardatário em nada atrapalhou o Scott Dixon, porque só isso explicaria essa vantagem enorme que vai construindo o Scott Dixon em cima do Hélio Castro Neves. É porque pela diferença de pontos, inclusive no campeonato, quem pode ser mais agressivo é o próprio Dixon. O Hélio tem que ser um pouquinho mais conservador, fazer um cálculo um pouco mais seguro
com relação ao que ele tem de fazer para ficar na pista e conseguir, se não a vitória, uma das 5 primeiras colocações. Lógico que a briga direta, o que a gente quer ver é o Elinho passando o Dixon, mas pelo jeito, em termos de estratégia, não é a melhor saída. Dixon, o primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo, Dom Helder, o terceiro, Uriel Cervel, o quarto, o quinto é o Paul Tracy. Just Wilson é o sexto, Bruno Junqueira é o sétimo, Ryan Briscoe o oitavo, a Danica Patrick na nona posição, Marco Andretti é o décimo. Just Wilson passa o Paul Tracy neste momento. Just Wilson passa a ser o quinto colocado, agora é o Bruno Junqueira quem bota a pressão em cima do canadense. Ryan Runterway é o 12º, Tony Kanaan é o 11º. O Henrique Pernod voltou na 17ª colocação. O Mário Moraes é o 20º. Depois em 21º, o Vitor Meira, esses já tiveram problemas, já perderam voltas nos boxes. E o Jaime Câmara é o 22º colocado. Aí você vê a Danica Patrick que vem um pouquinho mais atrás, vem na mesma atuada dos primeiros colocados com relação à parada, já vai precisar fazer a sua parada. Aí depois aparece o Marco Andretti e o Tony Kanaan. Todos os pilotos da Andretti Green estão juntos, você viu na imagem, enquanto que o Hideki Muto já abandonou a prova. Agora o Hélio conseguiu tirar um pouquinho, o Hélio fez 1,2,5, o Dixon 1,2,8, a diferença caiu para 681 milésimos. Fica a expectativa do momento da entrada para o reabastecimento do Scott Dixon e também do Hélio Castro Neves. 18 voltas para o final ou 13 minutos. Também já apareceu o cronômetro aí, indicando a possibilidade de que essa prova termine por tempo. Apareceu ali um cronômetro indicando essa possibilidade. Agora, interessante a gente olhar também a colocação do Tony Kanaan. O Tony Kanaan parou a 15 voltas, também deve ir até o final. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. E numa situação dessa, não vou dizer o Dixon, que o Dixon é o líder do campeonato, mas no caso do Hélio, partiria só por um splash and go. Olha só aí a disputa. Marco Andretti para cima da Danica, agradece o Tony Kanaan e vai embora. A Danica tem o pneu furado. Ou o Marco Andretti, eu vi ali um pneu se furando. É o filho do dono contra a estrela da equipe. Que coisa, hein? Que Mais coisa, uma hein? vez. Pneu furado para Danica Patrick. E aí vai pintar a bandeira amarela. Aí vai pintar a bandeira amarela. Aí complicou a vida de quem estava na frente. Olha a situação aí do Marco Andretti, ó. Olha o aerofólio destruído também. Marco Andretti acabou arruinando a corrida de 2 carros da equipe. A gente comentava logo no começo da prova dessa agressividade exagerada do Marco Andretti. Se a gente tem a volta do Paul Tracy, a gente tem o apronta tudo das próximas gerações. O Marco não precisava fazer esse tipo de manobra. Olha aí. Não deve pintar a bandeira amarela, não. Acho que ela acabou saindo para um lugar seguro. Foi uma barbeiragem, né, gente? Ali, assim, você não estava disputando nada. Ele veio na traseira. Ali foi na boa. Ali foi uma barbeiragem do Marco Andretti para cima da Danica Patrick. Não justifique essa batida. Fala, não estava disputando posição, não. Ele queria atropelar a Danica. Ali foi uma barbeiragem realmente do Marco Andretti. Se a gente tiver a imagem de novo, a gente vai ver. Estamos com bandeira verde. Nada de bandeira amarela, não. Ele foi tudo, menos brilhante, né? Ele foi o oposto disso. É verdade. Olha, havia uma comunicação da estrategista da Danica Patrick com a piloto, o estrategista pedindo que ela desse passagem ao Marco Andretti e ao Tony Kanaan, que provavelmente tem combustível para terminar a corrida sem reabastecer. Eu acho que ele acabou ficando um pouco ansioso demais, acabou jogando a corrida fora. Agora, olha, Theo, vai dar pano para manga, hein? Já deveria ter sido chamado, que é um perigo ficar também com esse pedaço de carro aí na frente. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. ...16 voltas para o final da prova, Celso Miranda. Tá aí todo o trabalho sendo feito no carro do Marco Andretti. Você viu o jeito que ele abriu a viseira, né? Ele também tá bravo. Mas a única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, que administrar os egos da princesa da categoria, da Mulher Maravilha e do filho do dono dentro da mesma equipe, a coisa fica realmente complicada. Como é que você pede para ela sair com o dinheiro que ela traz para a equipe? Pois é a princesa e o pequeno príncipe. Olha, você imagina o Tony Kanaan naquela equipe. Scott Dixon é o primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo, Dom Helder é o terceiro, Uriel Cervel é o quarto, o quinto, Just Wilson, Paul Tracy é o sexto, olha só, o sétimo. Mais uma vez, Marco, fora da pista. Acabou errando o pequeno príncipe. Bruno Junqueira vai ocupando a 8ª colocação, Tony Kanaan é o nono, Ryan Runterway é o 10º.
Aí você vê a briga pela liderança da prova, 5 décimos na volta anterior, 5 décimos só a diferença do Scott Dixon para o Hélio Castro Neves. Está chegando o momento do reabastecimento, hein? Está chegando o momento do reabastecimento desses dois colocados, desses dois primeiros colocados. A diferença do Scott Dixon para o Ryan Briscoe agora chega a 17 segundos. Essa é a diferença neste momento. O Ryan Briscoe não precisa mais reabastecer. Essa é a diferença. Então, de repente, um splash and go, não uma troca de pneu, já dá para voltar à frente do Ryan Briscoe. Vamos ver a atitude da Chip Ganassi com o Scott Dixon, que é o líder do campeonato em busca da sua 5ª vitória, e da Penske com o Hélio Castro Neves, que é o vice-líder e vai em busca de sua primeira vitória. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Aí você vê, Oriol Serviá. E aí a complicação ali atrás, que confusão danada do Dan Weldon. Ele bateu forte na traseira do carro do Dan Weldon, hein? O Dan Weldon que tirou o pé em função daquela atravessada do Marco Andretti. Agora, olha, mais 4 voltas dá para o Scott Dixon e o Hélio Castro Neves fazerem com esse tanque. Certamente eles vão levar até o finzinho desse tanque, aproveitando o carro leve para andar o mais rápido possível. E nós temos agora 8 minutos praticamente para o final da prova. 8 minutos praticamente para o final da prova. Scott Dixon é o primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo. Ficar de olho agora na entrada dos boxes para esses dois carros aí, ó. Scott Dixon e Hélio Castro Neves. Ryan Briscoe fica só ali na 7ª colocação de olho, só que a diferença agora vai para 22 segundos. 22 segundos é a diferença do Scott Dixon para o Ryan Briscoe. O Paul Tracy passa a ser o 5º colocado. O Bruno Junqueira neste momento é o 8º. O Tony Kanaan é o 9º. O Henrique Bernoldi é o 16º. O Mário Moraes é o 20º. O Vitor Meira é o 21º. O Jaime Câmara é o 22º. Na última passagem, 7 décimos era a diferença. Pelo menos no visual, parece que essa diferença caiu entre o líder Scott Dixon e o Hélio Castro Neves. Vai ser um fim de prova de arrepiar para você. Você que está curtindo o Grande Prêmio de Edmonton, aqui na Rede 21 e no Band Esportes. A emoção pura da Fórmula Indy em sua 13ª etapa. A briga direta pela vitória em Edmonton e a briga direta pelo título do campeonato entre Scott Dixon e Hélio Castro Neves. E já tem retardatário, hein? Já tem mais retardatário. E olha, é nítido, o carro do Scott Dixon começa a sair muito de traseira. Não sei se é em função do forte ritmo ou já é um sinal do desgaste dos pneus. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Estamos a 6 minutos do final da corrida, está confirmado, viu? Vamos terminar por tempo. Um pouco antes, portanto, das 95 voltas. 6 minutos para o final da prova. 4 décimos a diferença do Scott Dixon para o Hélio Castro Neves. E a Danica ali é a retardatária à frente do Scott Dixon. Vamos ver em que momento vão para os boxes e eu já começo a falar. Será que vão? 6 minutos para o final da prova. 6 minutos. Olha o Hélio como encostou. Olha o Hélio como encosta. Vai que vai para cima. Teve até de retardar a freada. Vai chegando o Hélio Castro Neves. Olha só ali. Passando o Scott Dixon. Passando o Hélio Castro Neves. Perdeu um pouco o contato o Hélio. Nas freadas chega o Hélio. Na reaceleração escapa um pouquinho o Scott Dixon. A diferença na última passagem de apenas 4 décimos. E a Danica continua ali como retardatária. 5 minutos e meio para o final da prova. 4 décimos. 464 milésimos. Essa é a diferença do Scott Dixon para o Hélio. A Danica pode ser uma ótima oportunidade para o Hélio encostar. Talvez o Hélio Castro Neves tenha economizado um pouco de combustível naquela parte, nas últimas voltas que antecedem o pit stop, para tentar. Olha a escapada do Hélio. Foi lá fora o Hélio. Agora só mesmo se economizou o combustível e não precisar mais fazer a troca de pneus, o reabastecimento para ficar com a vitória, porque agora a diferença vai ser enorme com relação ao Scott Dixon.
e talvez o Hélio já vinha aí com um problema de freio, porque ele chegava num certo momento e depois escapava o Scott Dixon. Você tá vendo aí, ó. Tentava chegar o Hélio Castro Neves, travou tudo, errou, foi lá fora e aí perdeu o contato com o Scott Dixon. Teve sorte de não bater. Ou ele errou e já havia errado numa outra curva anterior, quando ele perdeu o contato com o Scott Dixon, deu para perceber isso, ou o problema, esse erro dele, causado por um excesso de desgaste nos freios, deu para perceber, foi nítido e realmente, nessa configuração, ele acaba de dar adeus à vitória na corrida. Ali você vê o Scott Dixon, vamos ver na passagem a diferença que vai ter com relação ao Hélio Castro Neves. Vamos caminhando para os últimos 4 minutos de prova. Vamos caminhando para os últimos 4 minutos de prova. Este é o Grande Prêmio de Monton. Já passou o Scott Dixon. Vai passando agora o Hélio Castro Neves. Vai ficando 5 segundos. É a diferença do Dixon neozelandês voador para o Hélio Castro Neves, Vini Hermann. Pois é, e olha, 3 minutos e 50 segundos. Nós estamos falando em 3 voltas. Será que vão arriscar e tentar terminar a corrida sem reabastecer? E tem muita gente nessa situação. Não só os dois, tem muita gente nessa situação. Bruno Junqueira vai conseguindo um ótimo 6º lugar. Esse é o Pole 3. Está à frente do Bruno Junqueira. Ele tem 7 segundos de vantagem. Não, ele tem exatamente 7 segundos de vantagem para o Bruno Junqueira. O Tony Kanaan é o 9º colocado. Henrique Bernoldi é o 17º. Mário Moraes é o 20º. O Vitor Meira é o 21º. O Jaime Câmara é o 22º. É um resultado importantíssimo para o neozelandês voador em busca do seu título. E olha, pela diferença de voltas que vinham fazendo os líderes em relação aos colocados a partir da 3ª, 4ª posições, eles, a partir dessa posição, teriam sim combustível para ir até o final, já que a gente está tão pouco do final da corrida. Talvez o Dixon e o próprio Hélio ainda tenham de fazer um splash. Eles têm 36 voltas para completar com esse tanque de combustível, ou seja, limite do limite. Nós temos gente jogando e podemos acabar vendo pilotos com pane seca na pista. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. É uma prova cheinha de alternativas. Ali o Ryan Briscoe vai ultrapassando o Dan Weldon. Vai embora o Ryan Briscoe, vai chegando na 7ª colocação. O Tony Kanaan um pouquinho mais atrás. Esse é o Ryan Briscoe, olha o Tony partindo para cima do Dan Weldon. Talvez o Dan Weldon esteja numa economia danada de combustível e por isso o ritmo é mais lento. Já encostou o Tony Kanaan, vai brigar pela 8ª colocação. Lá na frente Scott Dixon. Temos agora praticamente 2 minutos para o final da prova. O Scott Dixon vai construindo de uma forma muito sólida o seu campeonato. É impressionante. Ali o Bruno Junqueira vai sendo ultrapassado pelo Ryan Briscoe. O Ryan Briscoe não precisa economizar combustível, por isso vai voando. Olha o Tony, já passou pelo Bruno, que vem lento. E o Tony vai botando pressão em cima do Dan Weldon. Ryan Vanderlei vem pra festa também. Agora faltando 1 minuto e 40 segundos para o final da prova. A diferença do Scott Dixon para o Hélio Castro Neves continua em 5 segundos. Esse é o Tony Kanaan. Tony Kanaan que já vem agora pela 7ª colocação. Hélio Castro Neves é o 2º. O ritmo agora é mais lento. Praticamente 1 minuto para o final da prova. Você está com o líder da prova, líder do campeonato. Vem para a sua 5ª vitória nesta temporada. Que temporada fantástica da Chip Ganassi. Que temporada fantástica do Scott Dixon. Vai chegando a Chip Ganassi, a sua 7ª vitória em 13 provas disputadas. Já vai passando por ali o Scott Dixon. Temos agora 57 segundos para o final da prova. Não vi se pintou a bandeira branca, mas tudo indica que sim. Pode ser a última volta. Ou então temos apenas mais uma volta. Na passagem ele tinha 4,8 de vantagem para o Hélio Castro Neves, que é o 2º colocado. O Just Wilson é o 3º. O Real Servia é o 4º. O Pole Trace vem na 5ª colocação. Volta em grande estilo, o senhor apronta tudo. Pole Trace na 5ª posição. O Ryan Briscoe é o 6º. Aí está o Scott Dixon. Scott Dixon vem para vencer mais uma vez. Vem para ser mais líder do que nunca o neozelandês. Já vem para os últimos metros. Opa! Aí o Mark Hoth. Aí o canadense, que foi um eterno retardatário, acaba rodando. Estamos nos últimos segundos da prova. Já vem aí o Scott Dixon. Vamos ver se vai pintar a bandeira quadriculada ou se vai pintar a bandeira branca. Bandeira branca. É a última volta para o neozelandês Scott Dixon.
vem para os últimos metros. Últimos 3.174 metros para o Scott Dixon. O Matt Roth fica atravessado na pista. Nada de bandeira amarela. Estamos com a bandeira verde. Na passagem, ele tinha 5,1 de vantagem para o Hélio Castro Neves. O Just Wilson vai passando agora em terceiro. Oriol Serviat vai passando em quarto. O Paul Tracy vai passando na quinta posição. Ryan Briscoe, sexto. O Tony Kanaan, o oitavo. O Bruno caiu para a 12ª posição. Praticamente meia pista só para o Scott Dixon. Para vencer mais uma vez na Fórmula Indy 2008. Para vencer pela primeira vez em Edmonton, para vencer pela quinta vez nessa temporada, para abrir ainda mais na liderança do campeonato. Já vem o Dixon, últimas curvas para ele, a equipe já fica esperando para fazer a festa, já vai ganhar agora a reta de chegada, já vem Scott Dixon. Não perde mais Scott Dixon, vence o Grande Prêmio de Edmonton, vence a 13ª etapa da temporada 2008 da Fórmula Indy, vence pela quinta vez no ano Scott Dixon, ele que ganhou a posição nos boxes, ele que acabou sendo pressionado pelo Hélio Castro Neves, manteve um ritmo forte, o Hélio acabou errando e rodando, e aí ele fica com a vitória, o trabalho na pista e o trabalho nos boxes, e a vitória de Scott Dixon. Scott Dixon passa em primeiro, Hélio Castro Neves o segundo, o terceiro Just Wilson, Paul Tracy o quarto, na quinta posição Oriol Serviat, Ryan Briscoe passando em sexto, Dan Weldon passando em sétimo, Tony Kanaan o oitavo, o nono Ryan Hunter-Reay, o 10º Darry Manning, o 11º Bud Rice, o Bruno Junqueira passando na 13ª colocação. Depois tivemos o Henrique Bernoldi em 16º, o Vitor Meira na 20ª colocação, o Mário Moraes cruzando em 21º e o Jaime Câmara na 23ª colocação. Celso Miranda. Bom, é a sexta vez que o Hélio Castro Neves chega na segunda colocação, é a quinta vitória do Scott Dixon. Em termos de classificação do campeonato, não dá pra gente reclamar ou dizer outra coisa. Está pintando o campeão, o Scott Dixon tem todas as condições de levantar o título e mostrou hoje, na pista, a sua equipe na estratégia, realmente Dixon e Chip Ganassi este ano, um verdadeiro show. Vili Hermann. É verdade, Theo, o Scott Dixon mostrou que esse ano ele tem uma grande equipe, um grande carro, talento e, acima de tudo, muita sorte. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Estamos de volta com imagens do circuito de Edmonton. A vitória do Scott Dixon, segunda colocação do Hélio Castro Neves, Just Wilson foi o terceiro, Paul Tracy o quarto, quinto Oriol Serviat. Muita discussão nos pits nesse momento, apesar aí de toda a festa em volta do Paul Tracy, porque a equipe do Dan Weldon foi acusada de ter largado um pneu na frente, no caminho do Hélio Castro Neves, para atrasar o último pit que teria colocado o Scott Dixon na primeira colocação. Isso vai dar pano para manga, discussão, bate-boca já começou. O Hélio Castro Neves saiu de traseira exatamente para não passar em cima de um pneu que tinha ficado ali. A imagem na saída dele mostrou. Aí você está vendo o canadense Paul Tracy que terminou na quarta colocação. Vamos ver como ficou a classificação do campeonato neste momento. Scott Dixon tem 505 pontos, enquanto que o Hélio Castro Neves tem 440. A diferença vai para 65 pontos. Ainda temos 4 provas pela frente em cada corrida, 53 pontos em jogo. O Dan Weldon, terceiro colocado, Tony Kanaan, o quarto, o quinto, Ryan Briscoe. Depois vem a Danica, Hideki Muto, Oriol Serviat, Ryan Hunter-Reay, o Vitor Meira na 15ª colocação com 243 pontos. A próxima etapa acontecendo no próximo sábado, no sábado, dia 9 de agosto, o Grande Prêmio de Kentucky. Valeu demais, um forte abraço para você. Marcamos novo encontro com a Fórmula Indy no dia 9 de agosto, com o Grande Prêmio de Kentucky. Um ótimo final de semana e cuide-se bem. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Fórmula Indy. Patrocínio Mach 3 Turbo Victory. Seja o melhor hoje. Jet Oil, a troca de óleo especializada da rede de postos e